Oi.
Boa noite a todos os presentes e também aos que estão nos acompanhando pela internet. Eu gostaria de aproveitar a palestra para também divulgar a nossa próxima palestra, que será no dia 12/3, e vai falar sobre determinação do comprimento de fundações existentes com ensaios geofísicos. Hoje nós temos o prazer, de receber aqui o professor Dr. Sérgio Botassi, que vai falar sobre concretagens especiais com enfoque no problema térmico. Boa noite. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, Sérgio. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o palestrante. Engenheiro civil há 20 anos, mestre e doutor em construção civil, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua como consultor em soluções estruturais e análise de patologias em concreto, além da realização de gestão de risco por mais de 15 anos. Trabalhou em obras de infraestruturas por Furnas Centrais Elétricas durante 9 anos. É experiente professor e coordenador de cursos de pós-graduação, lato sensu do IPOG, além de docente da PUC Goiás. É autor, coautor e colaborador de 4 livros relacionados com estruturas de concreto pelo Instituto Brasileiro do Concreto. E possui mais de 40 artigos técnicos publicados em eventos e revistas nacionais e internacionais. Autor do primeiro livro sobre cálculo térmico em estruturas de concreto pela editora Interciência. Realiza cursos especializados de grandes concretagens dispondo de softwares próprios. Foi agraciado com o prêmio de melhor tese pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em 2011 e vencedor em segundo lugar na categoria High Rise Buildings do ACI Excellence in Concrete Construction Awards. Bom, Sérgio, fica à vontade. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite à mesa. É um grande orgulho estar aqui pela primeira vez, aqui no Instituto de Engenharia, muito embora a minha intercâmbio com o Instituto já é de relativa longa data, com o Rafael Timmerman, com o professor Júlio Timmerman, que é um parceirão meu, profissional e na área acadêmica também. E fiquei muito feliz ao receber esse convite de estar aqui fazendo e apresentando um pouco de algum do trabalho já de longa data. Já. É uma grande paixão minha e é um grande prazer quando eu venho trazer esse assunto para vocês. É tanto que esse assunto eu materializei ele em alguns artigos ao longo da minha vida profissional e mais recentemente com o livro que foi apresentado aqui para vocês aqui. E que está à venda também aqui, sem fins lucrativos, porque aquilo está a minha paixão na minha vida profissional, em grande parte da minha vida profissional associada a essa parte de grandes concretagens voltadas com enfoque principalmente no problema térmico do concreto. Ok? Deixa eu pegar aqui o passador de slides para a gente começar. Pois bem, quando o Rafael me convidou, ele falou assim: Sérgio, você quer falar sobre esse assunto? Porque, muito embora seja um assunto que já tem um certo nível de conhecimento no mercado, mas ainda, pela minha vida de cigano pelo Brasil e pelos trabalhos que eu tenho feito ao longo de grande parte do Brasil, não só no Centro-Oeste, mas em outras regiões do país, eu percebo que ainda existe um certo ainda nível de desconhecimento sobre esse assunto. E tanto que eu, como professor acadêmico, venho percebendo, inclusive, que até o perfil dos profissionais hoje da engenharia, que dou aula na graduação e em pós-graduação, venho percebendo que muitas vezes o engenheiro que está se formando, ele está sendo meio que impelido para ser mais um administrador da obra do que efetivamente ser um profissional técnico de conhecimento de alguns princípios técnicos que deveriam já estar bem enraizados no seu conhecimento. E o que muitas vezes a gente traz desse conhecimento no suporte através de consultoria é algo relativamente trivial da graduação. E óbvio, um misto com um pouco de experiência profissional que um profissional poderia estar aplicando sem a minha interlocução. E por isso eu gosto tanto de publicar esse assunto. E para desmistificar até um pouco desse assunto, porque é um assunto que a gente na graduação discute muito, é um assunto de materiais, é da área de estruturas. Não, ele é da engenharia, da construção civil. Seja materiais e estruturas, você precisa ter alguns conhecimentos mínimos sobre esse fenômeno, e como se prevenir ele com atitudes relativamente simples e que nem sempre é lidado à devida atenção, ou a maior ou a menor.
às vezes negligenciando o problema e assumindo um risco elevado, ou às vezes tomando medidas extremamente onerosas quando não precisaria de ser aquilo tudo. Um exemplo típico disso, já me adiantando, é a questão do uso de gelo. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando algo esquenta é esfriar, né? E esfriar muitas vezes com o uso de formas artificiais, como o uso de gelo misturado ao concreto, que é uma solução que eu diria é a última dose de um remédio grave que aquele paciente está sofrendo. O que tem por último, porque eu já tentei de tudo e não resolveu? Gelo. E em muitas regiões do país utiliza-se essa solução com uma certa frequência. Uma solução cara, complicada de gerenciar e que pode gerar mais dor de cabeça do que solução. Então, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do assunto, do que a gente vai abordar aqui, obviamente de uma forma resumida, vou tentar ser o mais direto ao assunto, mas é algo que é bem apaixonante, bem interessante de ser explorado. Aqui eu sempre gosto só de apresentar rapidamente o meu currículo, como a mesa já apresentou, né? E eu sempre gosto de dizer que a minha vida profissional ela precisa estar alinhada à transmissão de conhecimento, né? Pegar esse conhecimento e propagar ele. E eu gosto de materializar isso através de artigos científicos do IBRACON, que eu sou já um membro já há um certo tempo, do ACI, e de materiais bibliográficos que eu gosto de sempre estar trabalhando. Ajudei a revisar a última versão do livro do Meta e Monteiro, essa parte térmica, porque é um assunto bem interessante que é legal da gente propagar. E também trabalho como consultoria nessa área já de longa data. Tenho softwares desenvolvido próprio para fazer esse tipo de análise, né? Ainda na minha época do mestrado desenvolvi, e hoje ele já está com um nível de maturidade de uso bem interessante, bem prático. Pois bem, vamos ao tema. Bom, primeiro, quando a gente fala de concretagens especiais, né, muitas vezes a gente não sabe, poxa, o que é uma concretagem especial, né? E, na verdade, se você for olhar na literatura, ela nem sempre deixa claro o que é uma concretagem especial. Então, diante dessa certa lacuna do que é uma concretagem especial, em que será que vale a pena eu atuar de forma diferenciada para executar aquela estrutura, porque ela é considerada especial ou não? Quando eu faço essa distinção, né? E eu defino essa ideia basicamente como são aquelas que demandam de cuidados especiais na usinagem, transporte, adensamento ou pós-concretagem, que normalmente não está clara na norma. Ou então é que ela margeia ou ultrapassa os limites que a norma estabelece, né? Por exemplo, quando a gente fala na norma 7.212, de concreto usinado, quando a concretagem for efetuada em temperatura ambiente muito quente, maior do que 35 graus Celsius, convenhamos, eu não vivo o dia a dia aqui em São Paulo, mas grande parte do país, 35 graus é brincadeira, é tranquilo, fácil. Eu atuo, por exemplo, em algumas regiões do Centro-Oeste, em Palmas, que 41 graus está tranquilo o clima. Ou seja, esse limite, portanto, quando você ultrapassa ele, a norma vai falar assim, olha, toma cuidado, porque ele pode ser um indicador que você precise tomar algum tipo de cuidado especial para a execução desse concreto, tanto para pensar nele, na dosagem, quanto na sua execução. Então, quando a gente fala que você margeia ou ultrapassa esse limite, a gente fala que ele precisa de cuidados especiais. Ele carece de ser estudado com um pouco mais de carinho, né? Um outro exemplo típico disso é que as nossas estruturas hoje têm sido cada vez mais desafiadoras. Algumas com um certo nível de robustez na fundação, por exemplo, para você verticalizar, você ter edifícios de grande altura, que você precisa ter um núcleo rígido e uma fundação um pouco mais robusta para suportar aquelas cargas. E quando você projeta ela no papel, dimensiona, ela vai ter 300 metros cúbicos, uma sapata tal, ou um bloco de coramento de estacas. 300 metros cúbicos sendo tratado como se estivesse concretando uma viga, uma laje qualquer, não é assim. Não é brincadeira. Então, essa robustez dessa estrutura, eu preciso ter um cuidado especial. Eu não posso utilizar meramente o que as recomendações de norma especificam, sem alguns cuidados especiais que precisam ser analisados por um profissional adequado. Então, a gente pode, por exemplo, associar as concretagens especiais, por exemplo, aos materiais, ao próprio concreto, né? Lógico, o concreto autoadensável, ele já tem sido utilizado em larga escala, em grande parte do país, mas ainda assim ele requer uma série de cuidados que muitas vezes é negligenciado, por incrível que pareça.
Por exemplo, as pessoas adotarem a estratégia da execução do concreto autoadensável como se fosse um concreto convencional. Utilizar, por exemplo, equipes de vibração para concreto autoadensável. É muito comum de eu ver isso. Aí eu quero um concreto especial, mando um concreto autoadensável. E tem a mesma equipe que executa o concreto convencional, vibrando o concreto. Olha o dinheiro que ele está desperdiçando com isso. Até patologias, né? Porque você vibra, você está gerando segregação, exudação e por aí vai. Então, partindo do material, você tem que saber que esse material requer uma solução diferenciada. Não é meramente um material por si só que vai evitar de eu ter alguns cuidados especiais com essa estrutura na sua execução. Concretos com baixa retração, isso é ganhado muito. Eu trabalho em algumas consultorias, por exemplo, de grandes pisos industriais, esses grandes atacarejos que vêm pipocando pelo país, e tá em área residencial também, em alguns momentos, há concretos que têm uns materiais especiais, compensadores, retardadores de retração, que são materiais especiais que precisam ser tratados com alguns cuidados na sua execução. Não é meramente o material que vai trazer os benefícios. Concreto de alta resistência inicial. É interessante o quanto que a gente, mesmo sem muitas vezes perceber, a gente pede concreto com essa necessidade. Olha, eu tenho que concretar uma laje a cada uma semana. Né? E para concretar essa laje a uma semana, você dá como parâmetro o FCK aos 28 dias. Mas espera lá, para você executar com uma certa velocidade, e a tua referência de projeto é aos 28 dias, será que ela vai ter resistência inicial para eu poder fazer essa desforma no momento adequado, reescoramento no momento adequado? Muitas vezes não. E pipoca patologias para tudo quanto é lado. Se tira a score com 3, 4 dias, só que a sua referência é 28. Então eu preciso ter um concreto de alta resistência inicial para suprir aquela necessidade do ritmo da minha obra, para que ela seja compatível. E isso requer alguns cuidados especiais que nem sempre são tomados em consideração. Outros materiais especiais incorporados ao concreto que tornam essa concretagem, que precisa de alguns cuidados especiais, como macrofibras metálicas, sintéticas. Eu uso isso dia, ótimo. Mas você toma os devidos cuidados para se executar isso da forma adequada? Nem sempre isso acontece. Aditivos especiais ao concreto de retração. Existem materiais de aditivos, como eu falei agora, de compensador de retração, que você pode colocar no concreto e quase que zerar a retração desse concreto nas primeiras 1, 2 semanas. Às vezes, para piso industrial, você precisa muito disso. Você tem que fazer o acabamento nos primeiros dias e ele não pode retrair muito, porque se retrair muito, ele vai fissurar. Então, você utiliza esses materiais especiais para compensar esse fenômeno. A LPE e outras grandes projetistas já adotam essa estratégia já de longa data. Adições especiais, por exemplo, um dos exemplos clássicos é a adição que compensa a retração, ela é expansiva, eles chamam de proteção química. É uma adição que, em contato com o concreto, nas primeiras horas, depois de misturado, ela expande. Ela expande para quê? Para compensar a retração que vai acontecer a qualquer momento. Você pode utilizar para diversas estruturas, por exemplo, para concreto aparente. Eu estou dando uma consultoria numa obra agora, mais recentemente, do interior do Paraná, que vai ser uma grande fachada em concreto aparente. E, obviamente, a exigência é fissura zero. Zero. E, então pega o concreto da central tal e pronto, está resolvido. Não é um concreto qualquer. Você tem que ter uma série de medidas para evitar essas fissuras, seja nas primeiras idades quanto para longas idades. E uma das soluções é você trabalhar com essas adições especiais que expandem o concreto para controlar possíveis fissuras quando ela tender a retrair. Isso é muito comum de poder se utilizar esse tipo de solução. Gelo, pérolas de EPS para concreto leve, ou para soluções que você não pode ter um peso próprio muito elevado. Né? E o que é interessante é que essas soluções, em tese, não convencionais, elas surgem muitas vezes de uma situação de algum aperto que você passou, de algum problema. E EPS é muito comum de ser utilizado, por exemplo, quando você se depara com estrutura de concreto que não atingiu o FCK nos primeiros pavimentos e se estuda a necessidade de fazer um reforço estrutural. Tem que fazer, não atingiu o FCK, foi sério, está além do fator de segurança, o que eu faço? Ora, por que não utilizar talvez EPS no contrapiso ou no próprio, em algumas estruturas, em alguns elementos estruturais, utilizar o EPS para reduzir um pouco a massa específica? Porque se o peso próprio cai, você não vai exigir tanto dos pavimentos inferiores e, portanto, talvez até evitando de ter que fazer reforço estrutural, pelo fato de você reduzir um pouco o peso próprio dos pavimentos superiores. Já fez isso algumas vezes e funcionou bem.
talvez até o tema, talvez para uma futura palestra de uso de EPS para algumas finalidades como essa que eu falei para vocês. Estruturas diferenciadas que exigem concretagem diferenciada, grandes fundações. Essa é uma estrutura relativamente recente, do ano passado, uma obra que ainda está em andamento, de uma grande fundação direta, tá? Diferente em várias regiões do país, no centro-oeste, em determinadas regiões, a fundação direta ainda é um grande aliado da engenharia em função de uma boa qualidade desse solo da fundação, que permite você fazer fundações tanto diretas como em sapatas, quanto você fazer também essas grandes concretagens de encabeçamento de pilar, de grandes fundações, que tem que ser tomado alguns cuidados especiais. Pilar parede, não é brincadeira, um grande pilar parede como esse você não pode executar como se fosse uma estrutura convencional. Você tem que tomar alguns cuidados diferenciados, evitar brocas e por aí vai. Pisos especiais que precisam de cuidados. Cada vez mais tem se exigido pisos, por exemplo, especiais de parque aquático, industriais, e de outras finalidades, supermercado e por aí vai, com menos junta possível. Né? Porque junta pode ser um problema de médio e longo prazo, se você não der a manutenção adequada, você pode ter problemas. Ou até mesmo por questão estética, então você faz alguns pisos especiais para tentar reduzir essas juntas, menos junta possível. No parque aquático, então, é um exemplo típico, porque é um fluxo de água muito grande, esses rios lentos e por aí vai, que tem um fluxo de água muito grande, quanto mais junta, maior chance de dar problema. Então tem que fazer algumas concretagens para evitar fissuras e muitas juntas. Então você tem esses desafios nas concretagens especiais. Processos executivos em camadas, que requerem alguns cuidados especiais, que a gente utiliza bastante. Concretagem em horário diferenciado, né, noturna, que também muitas vezes é demandado. Nem sempre é possível, obviamente, por questões se for principalmente em área urbana, mas quando possível é uma solução que evita uma série de problemas quando você tem um nível de exigência dessa estrutura diferenciada, como foi nesse caso de um parque aquático lá do centro-oeste, do Rio Quente, em que precisou fazer uma série de medidas especiais, inclusive a concretagem noturna. Foi o que a gente adotou com uma das estratégias. Agora, é aquela história, né? Quando você faz um processo de execução, né, de concretagem especial, você tem que dosar essa solução. Né? Nem para que seja muito exigente com essa solução, nem muito, vamos dizer assim, negligente com a solução. Eu preciso equilibrar, ter um ponto ótimo, né, entre desempenho e custo. Porque muitas vezes, quando um profissional que tem uma certa experiência é consultado para apontar a solução daquela concretagem especial, muitas vezes ele pode optar por segurança, por desconhecimento, uma solução que muitas vezes 1/5 dela já dava conta. Mas ele garante que vai funcionar. Mas aí, nesse caso, o peso do custo está sendo preponderante em relação ao desempenho. Pesa-se muito no custo e o desempenho, ok, é ótimo, mas precisava disso tudo? Nem sempre é necessário. Por isso que eu sempre falo que existem soluções nas concretagens especiais, eu gosto de enfatizar muito isso, de soluções superdimensionadas. O que eu defino como solução superdimensionada de uma concretagem especial? São aquelas em que há elevados coeficientes de segurança, que normalmente encarecem as soluções, motivo por desconhecimento, por empirismo. A pessoa está fazendo isso por tentativa e erro, mas muitas vezes com um nível de insegurança muito grande, porque ela desconhece. Então, ao desconhecer, ela superdimensiona a solução. E o que é engraçado nessa área, vamos dizer, desesperador, é que muitos desses clientes, que muitas vezes eu deixo de estar dando consultoria, ele paga por uma solução mais cara de um concorrente, porque ele achou que ela é mais confortável, porque ela é mais segura, mas às vezes pagando muito mais do que precisava, porque tem um nome importante e aquela concretagem especial, com aquele material diferenciado, mostra que aquele cara é melhor. Não é isso. Para mim, o bom consultor é aquele que traz uma solução simples e que funciona com um custo adequado para a sua necessidade. E isso nem sempre a gente vê no mercado. Ou então, soluções contrárias, né? Subdimensionadas. Postura muito arrojada, sem o devido conhecimento dos riscos assumidos. Ou muitas vezes sabe do risco, né? Mas quer reduzir custo. Né? Mas você vai pagar um preço alto por isso. Problemas de patologia de ordem diversa. Eu sempre brinco, por exemplo, essa foto aqui, vou mostrar depois para vocês de novo, é de um bloco de fundação que, sem querer, no dia que ia executar o contrapiso do subsolo, foram escavar para fazer a camada do contrapiso. E ao escavar, se depararam
próximo da cabeça do pé do pilar, uma fissura. E foram escavando, escavando, escavando e viram que o bloco estava todo fissurado. Pô, será que é só nesse? Vou escavar o outro, também fissurado, 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 fissurado. A gente fala assim, quem procura acha, né? E para fundação, então, em bloco, não escave se você quiser ter dor de cabeça na sua consciência. Mas se você tiver preocupação, escave. É muito comum a gente se deparar com essa situação. Muito comum, infelizmente. Porque não houve um cuidado mínimo, procurou-se arriscar demais e pagou-se um preço alto nesse caso. Eu vou mostrar até no finalzinho esse estudo de caso, que é aquela história, não vou contratar o Sérgio, está muito caro, sendo que é, sei lá, 0,01% do custo daquela fundação. Aí, só nessa fundação ele vai pagar mais 10% de reforço. Né? E aí, valeu a pena, né? Pois bem, depois dessa breve introdução, a gente vai agora falar um pouquinho, né, sobre esse tema do problema térmico, que é uma concretagem especial que é mais comum do que se imagina. Ou pelo menos deveria ser mais comum do que se imagina, você tomar medidas especiais quando você pode ter o risco do problema térmico agindo. Eu não sei se todos vocês têm pleno conhecimento, se eu estou chovendo no molhado, mas eu sempre gosto de balizar um pouco dos princípios do fenômeno. Né? Quando a gente fala o problema térmico no concreto, normalmente o foco dessa preocupação do problema térmico são nas primeiras idades. São através das fontes de calor chamadas internas, normalmente da hidratação do cimento, que gera reação exotérmica e por aí vai. E essa reação exotérmica, né, que libera calor, né, pode gerar um acréscimo de calor. Óbvio que isso aqui está exagerado, mas pode chegar até 70 graus a mais em relação à sua temperatura de lançamento. Até. Então, obviamente, se for exagero, vamos colocar 50. Se você lança um concreto a 30 graus, mais 50, 80 graus Celsius de temperatura esse concreto pode atingir. Um valor extremamente elevado, que precisa de cuidados especiais, como a gente vai comentar aqui agora há pouco. Pode ser também de fonte externa, que normalmente, para o problema térmico, nas primeiras idades, não é tão relevante. Normalmente, o problema térmico da estrutura de concreto, proveniente de fontes externas, a gente fala que normalmente de longo prazo. É o famoso problema da fadiga, esquenta, esfria de uma estrutura, susceptível a uma fachada, por exemplo, uma fachada de concreto aparente. Esquenta, esfria ao longo do tempo, ela tende a entrar em fadiga e começar a gerar alguns probleminhas de algumas fissuras. Isso de fonte externa, mas ao longo da vida útil. Já esse do calor de hidratação do concreto, normalmente isso é nas primeiras horas pós-concretagem até alguns dias depois de concretado, que é o nosso foco da apresentação. Efeitos deletérios, a gente sabe muito bem das fissuras, susceptível à entrada de agentes agressivos, perda de rigidez, e ela deixa de ser monolítica. É interessante destacar isso, porque o efeito térmico ele pode ser tão agressivo que você pode ter uma estrutura literalmente seccionada quando você está durante a execução dessa obra. É comum de você ver isso. Literalmente um bloco cortado ao meio, ou em 4 partes, muitas vezes os blocos, por causa do problema térmico. Essa aqui é uma das fotos típicas, que é muito comum de encontrar. Isso aqui é um pilar, isso aqui é uma fissura que literalmente seccionou o bloco. A gente extraiu várias amostras e comprovou que essa fissura foi de fora a fora. Né? Isso com 3 lajes concretadas dessa estrutura. E vem um consultor estrutural dizendo que era sobrecarga, não sei de onde, não sei se é do infinito, não sei. É térmico. Né? Isso é claro, é um dos fenômenos típicos. Então mostra o quanto que ele é agressivo, né? Pode ser bem agressivo e bem problemático. Perda de funcionalidade, estado de limite de serviço, por exemplo, para estruturas que precisam ser estanques, né? Caixa d'água, algum outro tipo de estrutura, não pode ter nem macro nem micro fissura. Não pode ter nada. Né? E que o problema térmico precisa ser muito bem estudado, dependendo de algumas características. Instabilidade estrutural e desconforto visual. Muitas às vezes pode ser até que não gere um problema estrutural, mas ele gera um certo desconforto que o tratamento, a acomatação dessa fissura ajuda bem. Quando a gente fala do problema térmico, o que eu preciso avaliar? Normalmente a gente fala que eu preciso avaliar 3 grandes grupos de variáveis. Primeiro, a dosagem. Né? Depois, o entorno dessa estrutura. Onde que eu vou concretar ela? Ela está apoiada em quê? Está encostada aonde? Qual é o clima que eu estou executando essa estrutura? Quais são as condições de concretagem que ela vai ser executada? Como é que vai ser? Vai ser concretagem única? Vai ser
em etapas, como é que vai funcionar o entorno ao longo da execução dessa estrutura. E, obviamente, as características da própria estrutura. Qual é a geometria dela? Como é que está a taxa de armadura? Onde que está essa armadura? Alguns estudos interessantes de um professor inglês, professor Neville, mostrou que muitas vezes uma armadura bem pensada para ter comportamento estrutural e para ajudar no combate da fissura térmica já funciona. Porque a fissura térmica, você precisa posicionar essa armadura nos locais mais propensos a ter o problema. E nem sempre é tão óbvio aonde vai ser esse local mais crítico para posicionar essa armadura. Ou modificar meramente o detalhamento. Em vez de você talvez ter bitolas mais grossas, mais espaçadas, você ter bitolas menores, mais próximas uma da outra. Só o detalhamento já vai fazer diferença para determinadas regiões. Né? Então, por isso que você precisa pensar muito bem em que estrutura que você vai estar verificando esse potencial risco de uma concretagem que possa estar sujeita ao problema térmico. Né? Mas a geometria é um carro-chefe. A geometria dela, dependendo das dimensões, tem um carro-chefe em função do fenômeno. E a gente vai falar um pouco sobre isso a partir de agora. Rapidamente aqui, só para explicar, para balizar ainda nessa questão dos conhecimentos básicos do problema térmico, como é que o problema térmico funciona? De uma forma bem simples e objetiva. Todo o concreto, nas primeiras horas pós-lançamento, ele tende a esquentar, né, nas primeiras horas e dias, em função da hidratação do concreto, da reação exotérmica, dos aglomerantes, e depois que gerou o que tinha que gerar de calor, ele começa a esfriar. Basicamente é isso o fenômeno, né, do ponto de vista de calor, de geração de calor. E do ponto de vista mecânico, né, do ponto de vista mecânico, na fase de aquecimento, a gente fala que é a famosa zona de expansão do concreto. Está esquentando, está tendendo a expandir. E, obviamente, depois tende a ir para a zona de retração, que é a zona crítica. Porque na zona de expansão, um concreto minimamente confinado ou em contato com o entorno, se ele tende a expandir, o entorno comprime essa estrutura. Portanto, ele está no estado de compressão, o que não é crítico. Por outro lado, quando ele esfria, né, em função e gera retração, ele tende a encolher. Se você tem um entorno que segura essa estrutura, obviamente vai começar a gerar tensões de tração, que é a situação crítica. Resumindo aqui nesse gráfico, né? Então a gente fala que nessa fase de aquecimento e levemente o resfriamento é a zona de compressão, e aqui a fase crítica, que é a fase de tração, tensões negativas de tração, que pode ser um grande problema do ponto de vista térmico, dependendo do nível de tensão que vai ser alcançado. Né? Eu não fui muito feliz em mostrar esse exemplo aqui, que é de uma análise térmica que eu fiz, porque os níveis de tensões que estão apresentando aqui não é comum. 1 megapascal de tração, isso aí é fichinha. Normalmente, tensões de tração no problema térmico pode chegar a 8, 10 MPa tranquilo de tensão de tração. Né? Aí não tem estrutura que aguente, e vai fissurar mesmo. Pois bem, quais são as formas típicas de combate desse fenômeno? Né? As formas típicas de combate, que eu coloco inclusive no meu livro, eu divido em 2 grandes grupos, as chamadas potenciais causas ou fatores intrínsecos e extrínsecos, ou seja, que está dentro da estrutura, que está dentro do concreto e fora. Todos os 2 podem interferir de magnitude semelhante. Se a gente fala dos fatores intrínsecos, eu vou só destacar, na nossa apresentação, pelo nosso tempo muito curto, 3 fatores importantes. No caso do intrínseco, a dosagem de concreto. E, infelizmente, o que a gente percebe na maioria das estruturas que a gente se depara é não haver uma preocupação especial desse fenômeno quando você pede um concreto para a sua obra. Né? Você toma como parâmetro aquilo que o projetista estrutural colocou. Olha, tanto de FCK, ou módulo, etc. e tal, e ponto. Mas e a composição dessa dosagem? Eu não deveria ter uma preocupação específica com algumas questões dessa dosagem, exigir o mínimo dela, em termos de consumo de cimento, de tipo de cimento, né? A proporção dos materiais. Se você tiver um mínimo de conhecimento, você pode exigir isso dela. Aí é interessante, uma vez eu orientei um trabalho de conclusão de curso, na graduação, e a gente procurou saber o porquê que muitas vezes as pessoas não têm essa preocupação em relação à dosagem. Aí muitos falam o seguinte, né, com uma certa razão: olha, se eu peço algo fora daquilo que é o normal, ele já classifica aquele concreto, o fornecedor, como especial. Isso significa dizer custo mais elevado. Eu vou pagar mais caro. Tá certo.
É inevitável. Se você está exigindo um parâmetro a mais, né, do seu fornecedor, é natural ele, por segurança, também te exigir um pouco mais disso, porque ele vai precisar estudar para verificar qual é a melhor solução para aquela finalidade. Por exemplo, reduzir o consumo de cimento, se possível. Quando você reduz o consumo de cimento, você reduz o fator gerador do calor, que é a hidratação do cimento. Beleza. Mas para você fazer isso, poxa, se eu tiro o cimento, a tendência é também dele tender a perder resistência. Então, o que eu faço? Eu reduzo a relação com cimento. Para reduzir a relação com cimento, eu tenho que colocar um aditivo, um superplastificante. Opa, aumenta o custo, mesmo reduzindo o custo do consumo de cimento. Então, tende a aumentar, é inevitável. Mas aumentar quanto? Eu preciso? Preciso. Porque senão as consequências podem ser maiores. E a dosagem é um exemplo clássico que eu preciso ter cuidados e especificar o mínimo para o meu fornecedor em relação a ele. Temperatura de lançamento, também é um ponto clássico do controle térmico. A que temperatura estou executando essa estrutura? Normalmente, muitos consultores estabelecem o seguinte, olha, até determinada temperatura, 35 graus, você pode lançar. Passou disso, eu já não garanto mais e o risco térmico é alto de ter fissura. Mas, obviamente, que esse número não é do tipo assim, eu acho que 35 funciona. Ou, pelo menos, para o mercado, eu vi que 35 é um número muito comum de acontecer. Não, isso é dimensionado. Por isso que faz a simulação térmica, para você verificar se até aquela temperatura ele não vai gerar tensões de tração a ponto de ela poder fissurar. Eu dimensiono esse número. O que a gente vê muitos consultores falando é, não, a experiência mostra que 34 graus funciona para essa sua estrutura. Experiência? Cada estrutura é única. Eu preciso dimensionar isso. Né? Isso não é uma ciência meramente empírica, como se associa à tecnologia do concreto. Ela tem ciência. E um outro ponto crucial é volume, geometria e o tipo de concreto associado mais, principalmente o volume e a geometria. Quais são essas dimensões? É qualquer grande volume que vai me gerar problema térmico? Não. O que eu comecei a compilar das informações que eu venho trabalhando ao longo desses anos com esse assunto é que determinadas volumetrias, mesmo que grandes, não precisam necessariamente passar por algum tratamento térmico especial. E eu comecei a verificar que está associado diretamente a essa geometria. Como é essa geometria da estrutura? E eu vou comentar um pouco para vocês. Né? Vamos lá. Começando pela dosagem, como eu falei. Né? Um dos pontos fundamentais da dosagem que eu preciso me preocupar é a questão do consumo de cimento. Quanto mais cimento, mais calor ele vai gerar. Isso é básico, isso é trivial. Beleza. Esse gráfico aqui, o que ele é? Não sei se os senhores conhecem, senhoras, mas existe um ensaio chamado de ensaio de elevação adiabática do concreto. Esse ensaio de elevação adiabática mede qual é o potencial calor que aquela dosagem pode gerar em termos de temperatura. Basicamente, é um corpo de prova grande que você molda com aquela dosagem. Ele ainda no estado fresco é colocado numa câmara e colocado termômetros, sensores de temperatura, para medir o quanto de calor que ele pode esquentar. Numa câmara que a gente chama de adiabática, ou a gente chama de falsa adiabática. Ou seja, ele mede o quanto de máxima temperatura aquela dosagem pode gerar de calor. Esse é o ensaio. E eu peguei alguns ensaios de Furnas, onde eu trabalhei por algum tempo, e de outras instituições, para compilá-las num gráfico. Obviamente que ela está simplificada, mas só para a gente dar uma ideia de ordem de grandeza, dependendo do tipo de cimento. Tá? Então eu tenho aqui consumo de cimento versus temperatura máxima que aquele concreto pode gerar de calor. Se a gente olhar nesse gráfico aqui, então, para um determinado consumo, sei lá, de 300 quilos, se eu for num gráfico de um CP4, ele pode gerar de acréscimo de temperatura em torno de 35 graus, por exemplo. Lógico que esse gráfico é meramente para ter ideia de ordem de grandeza, porque a gente sabe, por exemplo, para quem lida um pouquinho nessa área de tecnologia do concreto, que os nossos cimentos, hoje em dia, não são iguais àqueles de 5 anos atrás. De 10 anos atrás, então nem dirá. Eles têm sido cada vez mais finos, né? Eu preciso que ele seja mais reativo, mais rápido, mas isso ele gera mais calor. Mas aqui só para a gente ter uma ordem de grandeza. Então, quanto mais, obviamente, consumo de cimento, mais calor ele vai gerar. Até quando eu suporto de calor? Então, fazendo uma conta inversa, do tipo, existe uma recomendação do American Concrete Institute, do ACI, que diz o seguinte, olha, se a temperatura máxima desse concreto, né, com risco de problema térmico, alcançar 70 graus Celsius, já é um indicador de perigo.
Então vamos tomar ele como um parâmetro. O concreto não pode chegar até 70 graus Celsius no seu interior. Se eu tomar isso como verdade, que nem sempre é verdade, aqui vai em destaque, isso é meramente um indicador de risco de fissura térmica, mas se eu fizer essa conta do tipo, ora, se eu não posso chegar à temperatura de 70 graus, ou no máximo até 70 graus como limite, e esse concreto, eu sei o ambiente ao qual vai ser executado, provavelmente essa temperatura de lançamento vai ser em torno de 33 graus, com uma estimativa da região. Se eu fizer essa conta, 70 menos 33 dá 37, né? 37 graus. Né? 37 graus significa dizer que se eu lançar um concreto a 33 e ele esquentar mais 37, vai chegar nos 70, certo? Então, se eu pegar então esses 37 aqui e descobrir qual é o consumo equivalente a esses 37 graus. Por exemplo, um CP2 é em torno de 250 quilos por metro cúbico de cimento, de aglomerante. Né? Ou seja, esse ABGA que só mostra, a gente tem uma ideia de ordem de grandeza, de a partir daquele consumo para cima, quanto maior for esse consumo, maior serão os riscos de um problema térmico. Ah, mas isso aqui, qualquer concreto hoje tem mais do que isso. Mas vejam, esse é um dos indicadores, não é só o único que a gente vai falar. Mas a partir desse já é um indicador de que pode ter problema para esse tipo de cimento, por exemplo. Né? Temperatura de lançamento e condições ambientais. A ideia é bem simples, né? Quanto mais quente é a temperatura de lançamento, maior vai ser o pico dessa temperatura e, portanto, quando houver a queda é mais brusca. Vai gerar mais tensões de tração. Então, basicamente é isso. Se eu tenho uma temperatura de lançamento T1, ele esquenta, depois vai esfriar, tendendo a equilibrar com o ambiente, normalmente. Então, esse ΔT que é a minha preocupação maior. Quanto maior ele for, mais tensões de tração vão ser geradas na minha estrutura de concreto. Agora, se eu passar essa temperatura de lançamento para T2, menor do que T1, sei lá, um clima ficou mais ameno, ou então eu resfriei ele de forma artificial com gelo, algum outro material. O que vai acontecer com essa temperatura máxima? Vai ser menor, e o delta de temperatura vai ser menor. Conclusão, vai se gerar menos tensões de tração, quanto menor for esse delta. Então, é aquela matemática básica. Temperaturas de lançamento mais baixa são a favor da segurança para reduzir o risco de fissuração térmica. A questão é, como ter temperatura de lançamento cada vez mais baixa? Eu tenho um limite. Né? E, para pensar um pouco desse limite, é importante lembrar o seguinte, que temperatura de lançamento não é a temperatura ambiente. Não é a temperatura ambiente. Se eu fosse perguntar para vocês, olha, chuta aí qual é um período do dia que vale mais a pena concretar uma estrutura para combater o efeito térmico. Que período do dia seria o mais recomendado? O que vocês acham? De manhã? Meio-dia? Meia-noite? O que vocês acham? Começo da noite. Começo da noite. Muitos falam começo da noite. Começo da noite. Errado. Errado. Ah, não é possível. Está indo contra a lógica? Não, não está indo contra a lógica. É aquela história. A gente fala e comprova. Essa aqui é uma concretagem noturna, de várias que eu já acompanhei. Aqui está a instrumentação. Foi feita a medida de temperatura ambiente máxima, essa em vermelho, e temperatura ambiente mínima, daquele período que foi executada concretamente. O gráfico aqui não está ajudando muito na visualização, mas aqui é 19h30 da noite. E aqui é 6 e pouco da manhã. Esses pontinhos em azul é a temperatura de lançamento do concreto. Olha que interessante. Às 7h30 da noite, a temperatura de lançamento é próxima à temperatura ambiente máxima. E às 6 e pouco da manhã, estava já tendendo a chegar próximo da mínima. Por que isso? É o chamado retardo térmico. Quando você executa uma concretagem em determinado horário do dia, os materiais foram misturados, eles estavam estocados a uma temperatura da tarde, de 4 da tarde, 3 da tarde. Ou seja, ele tem um calor acumulado pela própria produção dele, que vai se manifestar no final do dia. Então, quando você quer se preocupar com o problema térmico,
no final da tarde para a noite não é um bom negócio. Além de ser mais complicado, né? Se concretar noturno, nem sempre você pode, muitos códigos de obras não permitem, se for na grande cidade. Então, o aconselhado é simples, comece o quanto antes no início do dia. É o recomendável. 6, 7 horas, o que permitir dentro do código de obras da região. Hã? Sim, para tentar amenizar o fenômeno, alguns sprinklers, alguns aspergidores para tentar minimizar a temperatura, porque aquele material estocado está muito quente, muitas vezes ele não está protegido. Só tem que tomar um cuidado. Cadê a internet? Ah, entendi. Ok. Ou então grita. Não, aí gritar não dá. Deixa para Tranquilo, beleza. Mas, enfim, essa solução é muito comum, mas eu tenho um pouco de receio, porque quando você faz esse processo de tentativa de amenizar a temperatura dos materiais que estão lá na central de concreto, aspergindo água, que foi a tua pergunta, você faz com isso também alguns riscos, né? Porque você está incorporando água nesse material. Ou seja, você está colocando água a mais que você precisa controlar na umidade desse material. E eu já tive alguns casos de tomar essa providência para amenizar a temperatura de lançamento, resfriando os agregados, mas que não se corrigiu o consumo de água. Resumindo, teve de forma sistêmica resistências abaixo do FCK. Aí foi ver porque tinha mais água do que o permitido, em função dessa água em excesso que eles utilizaram para resfriar o material. Oi? Não? Qualquer coisa eu traduzo para o pessoal se demora. Não? Não? Daqui a pouco você pode... Fala aí que eu reproduzo. É um paliativo essa questão da temperatura? Uhum. Alô? É um paliativo e, além do mais, dependendo da usina, né, da importância da concretagem, você vai ter carretas de cimento chegando, fumegantes lá e não vai dar tempo. Então, na verdade... É verdade. Não resolveria, né? Seria um caso muito particular, essa questão da supressão de água. Tem um ponto interessante também que você comentou, né? A questão de estocagem desse cimento, né? Muitas pessoas não têm ideia, mas normalmente é muito comum esse material que chega das usinas, né? Eles virem a temperatura de 65, 70 graus Celsius. E se for para um concreto com alto consumo de cimento, o cimento é o grande vilão em termos de temperatura e não os agregados. Por exemplo, autodensável, né? Você tem uma alta taxa de argamassa, proveniente normalmente do cimento, que está uma temperatura muito elevada. E você tenta esfriar o agregado e não funciona. Porque não é ele o principal gerador daquele calor. Né? Tem esses desafios. Com certeza. Eu já trabalhei em concreteira. Né? Uhum. Eu já fiz um traço assim, meio de emergência. Tipo, o cara chamou na obra... Já estava anoitecendo, queria um autodensável, FCK 50, né, brita zero, tal, uma laje. Uhum. E eu perguntei, para quando você quer? Amanhã às 7 da manhã. Né? Eu não tinha, fiz assim, tinha já uma experiência e tal. Sim. Mas pelo risco do FCK, 500 quilos. Nossa. Aquilo fumegante, né? Dói. Graças a Deus funcionou. Mas no outro que eu rodei, eu cortei 80 quilos no consumo, né? Mas imagina agora a gente vendo até com mais clareza isso, com o perigo, né? E o que é interessante disso, que esses consumos elevados de cimento fazem com que estruturas cada vez mais esbeltas tenham problema térmico. Eu já me deparei com vários casos de grandes fissuras em laje. Lajes nada muito demais, laje maciça de 12, 14 centímetros, não mais do que isso, autodensável, né? Que pelo alto consumo de cimento, mesmo ela sendo uma estrutura esbelta, ela atingiu temperatura interna em torno de 68 graus Celsius, que a gente monitorou. Né? Ou seja, então essa questão das dimensões volumétricas não necessariamente não é o carro-chefe que nem sempre vai gerar problema térmico ou não, mas estruturas esbeltas também podem estar propensas a isso com muita frequência. Em autodensável, então, que está na moda e a tendência a aumentar, as pessoas negligenciam muito esse fenômeno do problema térmico em autodensável.
Efeito do vento também não pode ser negligenciado, por incrível que pareça, o efeito do vento tem uma forte interferência no fenômeno térmico para estruturas massivas. Se eu fosse perguntar para vocês uma pergunta bem simples, vocês acham que quanto mais vento numa estrutura para problema térmico, melhor ou pior? Quanto mais está ventando o ambiente, eu sei que aquela estrutura tem um risco de ter um problema térmico. Quanto mais vento, melhor ou pior para o efeito térmico? O que vocês acham, hein? Pior? Talvez o senso comum não seria melhor, não? Pô, estou esfriando, estou soprando, né? Ai, perde calor, né? Estou soprando, né, para tentar esse calor sair dele. Errado. Realmente é pior. Por incrível que pareça. Por que? A pergunta que não quer calar, né? Sendo que quanto mais vento, mais troca de calor, né, que chama de convecção forçada, você tende a esfriar mais. É verdade. Mas você esfria só a superfície do concreto. E concreto não gosta de gradiente de temperatura. Ou seja, muito frio na superfície e muito quente no núcleo. Gradiente térmico começa a fissurar tudo. Sem contar a retração, né? Que a retração perda de água, aí você acelera o fenômeno. Né? Mas estou falando do ponto de vista térmico. E isso é provado nesse gráfico, pelo menos eu tentei fazer isso nesse gráfico, que é um gráfico onde eu tenho aqui a temperatura no núcleo da estrutura versus a temperatura na superfície. E aqui no eixo horizontal, velocidade do vento. Quanto mais venta, vejam, a diferença entre a máxima e a superfície, quanto mais venta, vai aumentando. Né? Em preto aqui é o gradiente, que vai aumentando. Né? Existe um número mágico que o próprio ACI, o Instituto Brasileiro a American Concrete Institute, define de que se houver um gradiente térmico acima de 19 graus, já é um risco de fissurar termicamente. E aqui o gradiente está aqui. Ó. Se você tem uma velocidade, um vento com 6 metros por segundo, não, menos, né? 3 metros por segundo, você já ultrapassa os 19 graus de gradiente. É um indicador de risco, vamos dizer assim, fissura térmica. Então é por isso que quando você faz uma estrutura que tem térmico, ironicamente, você fazer a cura úmida com lâmina d'água não é um bom negócio. É irônico isso, né? Por quê? Calor latente da água, né? Você coloca a água, ela evapora por calor latente, que troca muito calor, ela chupa a água, né? Basta você molhar a sua pele e soprar, né? Dá aquela sensação de frio pelo calor latente que a água absorve da sua superfície. No caso do concreto, a mesma coisa. Se você coloca uma lâmina d'água, essa água tende a evaporar e vai resfriando a superfície do concreto. Isso pode gerar problema de fissura térmica por gradiente. Então, o que é aconselhado? Mas cura é importante, né? É fundamental, né? Lógico. Mas você tem alguns artifícios. Por exemplo, de você fazer cura de outras formas. Ou colocando um bidim, ou colocando sacos de aninhagem, areia, etc, 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 para você tentar evitar que essa superfície perca água tão rápido e você gere um gradiente muito grande. Esse é um exemplo, tá ok? Isso para fim de problema térmico. Retração é outra história, né? Volumetria é outro ponto crítico. É outro indicador que eu preciso estar atento na minha obra, ou quando eu vou definir isso no meu projeto. Eu sempre brinco de que, poxa, não é minha praia a tecnologia do concreto, essa parte de problema térmico, mas eu posso pegar alguns indicadores que o Sérgio mostra para poder colocar no meu projeto para o cliente e falar assim, olha, toma cuidado. Se essas condições se encaixarem na sua realidade, tome cuidado. E uma delas é a questão da volumetria. Eu peguei ao longo desses praticamente 20 anos de estudo do fenômeno e percebi que determinadas geometrias são mais propensas ao risco térmico, dependendo de algumas características. Por exemplo, para concreto convencional do grupo 1 da norma brasileira, mas que vai só até a C40, de 20 MPa a 40 MPa de FCK, basicamente, se a menor dimensão dessa estrutura for maior no intervalo em torno de 1 a 1,5 metro, o volume dessa estrutura for de no mínimo 20 metros cúbicos para mais, entre 10 e 20 metros cúbicos, o consumo dessa dosagem foi em torno de 230 até 400 quilos por metro cúbico de consumo de cimento, são os indicadores, a gente fala que ele está propenso a risco térmico, de ter fissura térmica. Vejam, não são números difíceis de você estabelecer. Quem é um projetista estrutural sabe as dimensões. Então é fácil. Você pode perguntar para o seu fornecedor de concreto qual é o consumo de cimento daquela dosagem. Então você já tem mais ou menos uma ideia do fenômeno. E você, se encaixar nisso, toma cuidado. Por exemplo, uma sapata de FCK 35 MPa
com o cimento CP2. Se ela tiver essas dimensões aqui, por exemplo, 4,5 por 4,5 por 1,60, que não é nada demais, pelo contrário, às vezes é pequeno para determinado tipo de estrutura, fique atento que você pode ter problema térmico quase que certo nessa estrutura. Né? Nossa, mas eu já fiz tanta estrutura assim que nunca vi fissuração. Alguém pode falar. É porque ela está enterrada. Não escave. Lembre-se que eu passei. Não escave. Não escave. Porque você vai achar. Né? Lembrar que o fenômeno térmico ele pode se manifestar tanto nas primeiras horas como depois de meses. Depende da configuração da estrutura. Tem algumas questões que precisam ser levadas em consideração. Ou seja, você provavelmente pode ser que você já tampou a escavação, você não viu mais nada e o fenômeno já vai acontecer depois dela escavada. Reaterrada, melhor dizendo. Para concreto de maior resistência, acima de 45 PMA até 90, já de alta resistência, pela norma brasileira, se a menor dimensão, vejam, de 40 centímetros a 80, no mínimo, o volume em torno de 3 a 6 metros cúbicos para mais, e um consumo da dosagem de 400 até 650 kg por metro cúbico, porque a gente está falando até de alta resistência, né? Se tiver esses consumos maiores, mas com dimensões relativamente pequenas e volume relativamente pequeno, cuidado. O risco dessa estrutura fissurar é alto. É alto. Por exemplo, uma estrutura linear qualquer. Um pilar, um pilar parede, uma viga parede, por exemplo. Um elemento estrutural dessa magnitude, com o consumo, por exemplo, de uma dosagem de 45 MPa, 440 kg de cimento, não é nada descomunal. E esse tipo de estrutura pode estar sujeito a problema térmico. Vejam. Ah, mas eu fiz e nunca vi. Né? Talvez porque ela aconteceu e ela não foi naquela magnitude tão elevada quanto você imaginava. Ou, como na maioria das estruturas, ela não fica aparente. Né? Ou tem um forro, ou tem uma pintura, alguma coisa que normalmente faz com que você não a veja. Mas estruturalmente ela foi afetada. Ela foi afetada. E, pessoal, acreditem, com muita frequência, esses danos gerados são extremamente relevantes. Eu vou mostrar aqui no estudo de caso final, para vocês terem uma ideia dessa magnitude. Pilares paredes que fissuram de fora a fora, seccionam o pilar parede, literalmente. Aí tem que fazer reforço estrutural, o problema é sério. Concreto, ainda da parte de volumetria, se for concreto de massa, para grandes estruturas, barragens, pontes, algumas pontes, que é muito comum você utilizar esse tipo de concreto. É um concreto diferenciado porque ele tem baixo eficiência. Ele precisa ter inércia, não necessariamente grande resistência, chamado de concreto massa, que eu trabalhei já um bom tempo em barragens, em torno de 10 a 25 MPa. São estruturas de grandes dimensões, onde a ordem de grandeza dos volumes gira em 100 até 10 mil metros cúbicos para mais por elemento estrutural, e consumos relativamente baixos, 10, 100 até 250 quilos de cimento. Nessa configuração você pode ter risco de problema térmico também, mas isso aí já são estruturas mais específicas, né? Normalmente de barragens e estruturas mais volumosas. Por exemplo, uma barragem com núcleo de concreto massa, de FCK 15 MPa, baixa resistência, né, em relação ao que a gente... Para estruturas massivas é suficiente. Com consumo de 200 kg de um CP3 já é propenso a ter o problema térmico. Isso aqui é interessante. Quando eu comecei a catalogar muitas estruturas com problema térmico, e muitas delas que fissuraram, aí eu pensei, poxa, será que então não tem como calcular um indicador? Vai ficar mais fácil para o cara da obra ou o projetista já ter um indicador, opa, essa estrutura pode dar problema, ou não. Aí eu criei um fator chamado de risco térmico, que é uma continha bem simples. Se você pegar o volume do elemento estrutural, multiplicar pela menor dimensão e dividir pela área exposta que essa estrutura está em relação ao ambiente externo, né? Se essa relação der maior ou igual a 1,4, significa dizer que, em termos de volume, essa estrutura está propensa à fissuração. Né? Se ela estiver abaixo, aí tem uma escala, inclusive no meu livro eu coloco uma escala, de 1,4 para cima, altíssima, de 1,4 a 1, intermediária. E você tem algumas escalas e quais medidas que você pode tomar, dependendo de qual esse indicador for. Mas 1,4 é crítico. Né? O risco de fissurar é extremamente elevado. Lógico que esse indicador ele foi feito para concreto só até 40 MPa. É aquela história, né? Eu tenho tempo de bagagem nessa área, mas não tanto para acumular de outros tipos de concreto, de maior resistência. Até 40 MPa esse indicador funciona bem. Maior do que 40 MPa, classes maiores do que isso, normalmente esse indicador não funciona tão bem. A tendência desse indicador é diminuir. Quanto, eu não sei, ainda estou levantando. Em síntese,
elementos de volumetria elevada, como viga-munhão, blocos de coramento de grandes estruturas, passando a estruturas cada vez mais esbeltas, a escala de risco térmico é quanto mais volume, maior é o risco, em termos de geometria, basicamente. Quanto menor o seu volume, a tendência de você ter risco de retração hidráulica, por secagem. Aí a escala é outra, a preocupação, o foco é outro. Né? Bom, ações mitigatórias. O que eu posso fazer para tentar trabalhar e combater o fenômeno? A gente sempre fala de que quanto antes, obviamente, trabalhar, mais barato fica a solução. E em que momento que eu posso começar a fazer isso? No projeto. A gente sempre fala que a boa engenharia é aquela em que a gente pensa de forma integrada a solução, não depois da solução já estar pronta e formatada. Mas as pessoas que entendem do fenômeno, somente no processo executivo, assim, olha, isso aqui, estruturalmente, beleza, vai existir, mas para executar vai dar problema. Então, existem ações relativamente simples que ajudam a você a prevenir esse problema térmico, né? Que podem tirar, inclusive, o meu emprego, porque normalmente eu atuo quando o projeto já está pronto. A solução tende a ficar mais cara. Mas quanto mais cedo você se preocupa em se contratar uma pessoa especializada no assunto, o projeto pode ficar barato e você ter praticamente plano de mitigação zero. Não precisa colocar gelo, não precisa fazer concretagem em camadas, para várias soluções diferentes que eu já me deparei. Solução de projeto, melhorar as especificações. Já começa por aí, né? Por exemplo, FCK de fundação, bloco de coroamento, fundações diretas. É muito comum a gente ver a especificação, assim, olha, é o mesmo FCK da superestrutura, ponto. Aí eu, como todo curioso, por que o mesmo FCK da superestrutura? Precisa? Eu falo com muitos projetistas. O cara fala assim, não, se fosse com 35 passa. Ué, então por que a gente não faz com 35? Ah, tem que falar com o projetista estrutural. Aí, pô, tá, vamos sentar então, vamos lá, vamos sentar como se fossem dois meninos, né? E aí, gente, pode ser 35 projetista estrutural? Ah, mas tem um risco de funcionamento, transmissão de carga, etc e tal. Sim, mas se a gente tomar algumas medidas de algum detalhamento diferenciado, vai funcionar? Vai. Então, tira os 45 ou 50 MPa da superestrutura, que estava na fundação, e especifica ela com 35, com alguns cuidados, mas dá. Então, vejam, com uma conversando com os especialistas, você alterando o FCK com a devida segurança, durabilidade, questão de comportamento mecânico da fundação, alterando o FCK já funciona. Outra, para que tem que ser aos 28 dias a idade de controle? Para quê? Qual é a idade provável que uma fundação vai estar plenamente carregada? É em 28 dias? Não. 60? Não. Um ano? Talvez. 1 ano e meio, 2. Para que tem que ser aos 28 dias a idade de controle? Não pode ser 90? 60? Pode. Ah, mas e daí? Qual é a vantagem disso? Reduz o consumo de cimento. Definição de projeto. Nada além disso. E me contratam para isso, eu fico feliz, né? É uma solução, basta você avaliar o bom senso técnico. E funciona. Acreditem. Pelo menos nenhuma caiu até agora, nesses 20 anos. Detalhamento de armadura. Ferragem complementar. Talvez alguma ferragem bem posicionada, na mesma taxa, muito próxima daquela do estrutural, complementando com um pouquinho mais, já funciona para combater o fenômeno térmico. Já muitas vezes funciona e funciona bem. Se bem posicionado e se bem detalhado. Precisa conhecer o fenômeno. Dosagem. Alterações dos aglomerantes. Bom, não dá para reduzir o consumo desse cimento? Ah, dá. Porque sempre tem uma margenzinha, tem uma gordurinha que o fornecedor fala, esse consumo aqui é de tanto. Né? Pô, mas será que precisa disso tudo? Vamos estudar novamente para ver se não tem como reduzir aí, sei lá, os seus 20 quilos de cimento. Dá, muitas vezes dá. Ou alterar um pouco, reduzindo o consumo de cimento, mas reduz também a relação água-cimento, colocando algum aditivo, um pouco mais de um aditivo. Os aditivos estão ficando cada vez mais acessíveis. Né? Antes era uma fortuna, hoje em dia eles são muito mais acessíveis. Talvez colocando um superplastificante na obra, para abrir o concreto na obra, com menos consumo de cimento já funciona. Tem resistência, beleza, e com menor consumo para reduzir o risco térmico. Né? Uso de materiais especiais, fibras, aditivos, aí são soluções um pouco mais caras, que em algumas vezes, melhor dizendo, são interessantes de serem aplicadas. Né? São mais caras, mas, obviamente, tem aquelas situações que você precisa. Por exemplo, eu quero executar esse concreto, essa estrutura de, sei lá, 200 metros cúbicos num dia só. O cronograma está apertado, eu tenho que executar isso de uma vez só.
e rápido. Não, então a gente tem que talvez utilizar um material especial para tentar combater o fenômeno térmico que vai ser alto. Né? Algumas vezes macrofibras, metálicas, sintéticas, talvez ajude a controlar o fenômeno da fissuração, se for possível. Né? Processo de execução, que eu gosto bastante, mas depois de passado por isso tudo. Né? Tentei tudo do bom e do melhor, aí chego no processo de execução. O que eu posso fazer para tentar me prevenir do problema térmico? Concretagem em camadas, é a solução mais clássica que existe. Mas tem aquela velha preconcepção de que a concretagem em camadas criou um plano preferencial da estrutura. Depende da estrutura, a gente sabe de análise estrutural. Se não é o plano preferencial, por exemplo, fundações, por exemplo, que é muito típico, você fazer concretagens em camadas dá tranquilamente, porque o plano preferencial de cisalhamento não é na horizontal. Ou então você tem armaduras que ligam elas, se precisar, como tem alguns projetos estruturais que tem medo. Então a gente coloca algumas armações para fazer essa conexão entre as camadas, ou coloca um pouco de nata de cimento com sílica, tudo psicológico. Mas se eles querem, tudo bem, a gente coloca, funciona. Né? Mas a grande maioria das estruturas que eu dimensiono com concretagem em camadas, comprovado, analisado por simulador, comprovado matematicamente e na prática, faz ensaio. Duvido. Vamos fazer ensaio de extração, então. Extrai, leva o cubo de prova para fazer ensaio de extração. Deu mesmo, deu resistência. Graças a Deus. Né? Se bem tratado, obviamente, tem que tratar essas juntas, né? Fazer um jateamento, mas nada demais, funciona. E a concretagem em camadas é imbatível na grande maioria dos casos para amenizar o fenômeno térmico. E a ideia é simples, né? Quanto mais camadas, mais superfície eu tenho para troca de calor. Por isso que a concretagem em camadas é tão eficiente. Né? Você pode sair de uma estrutura que vai chegar a 70 graus de temperatura, ela concretagem de uma vez só, para 45 graus Celsius de máxima se você faz ela em camadas. Mais eficiente do que gelo. Né? Mas o gelo eu posso concretar tudo de uma vez? Me diz alguma estrutura que você concreta 300, 400 metros cúbicos de uma vez só. Né? Pode até ser, mas não é comum. Você tem que... concretei a primeira camada hoje, porque é o que deu, foi 100 e poucos metros cúbicos, a próxima eu executo amanhã, já é uma camada. Você está ajudando a dissipar o calor. E na maioria das vezes, isso elimina a necessidade de uso de gelo, que muitas vezes é a regra nessas situações que me dói o coração, porque não há necessidade. O quê? Fundação, pilar parede, tá? Tranquilo. É comum, muito comum. É tanto que alguns projetistas que já têm um pouco mais de consciência do fenômeno, o que eles fazem? Eles já colocam lá nas especificações técnicas, tomar cuidado com elementos estruturais tais e tais na execução, porque elas estão propensas ao risco térmico. Já coloca já para tomar cuidado. Controle da temperatura de lançamento, outro ponto-chave. Você simula para saber até que temperatura de lançamento você pode ter como suportável. Mais do que aquilo, quer dizer que a temperatura máxima vai ser maior, quanto maior a temperatura de lançamento. Então você limita isso fazendo cálculos por simulação térmica e vê até o máximo suportável na temperatura de lançamento do ambiente da região. Pré ou pós-refrigeração, aí são soluções mais caras, mais complexas, mas também, obviamente, são bem eficientes e propensas para algumas situações. Por exemplo, você tem problema de prazo, né, você quer concretar muito rápido, você quer fazer uma concretagem contínua de 200, 300 metros cúbicos, noite adentro, se possível, e não dá para você resfriar aquele concreto que não seja com gelo. A gente chama de pré-refrigeração, né, ou água gelada, etc. Muito eficiente, funciona, mas normalmente é uma bazuca matando uma formiga. Basta fazer isso, você já resolvia. Né? Mas por quê? Não conheço bem o fenômeno, vamos colocar gelo. Ok, pode ser. O problema do gelo qual é? São as consequências do fenômeno. Retardo de pega, bicheiras ou nichos de concretagem, é muito comum a gente ver isso, porque o gelo, normalmente ele é adicionado na obra, eu recomendo na obra e não na central. Porque nem sempre o concreto chega rápido, você perde a eficiência do gelo, porque você tem que colocar mais gelo no transporte, porque ele vai perder calor. Aí você faz isso na obra, beleza. Aí vem aquele caminhão frigorífico na obra, beleza. Já começa a dar arrepios, né? Porque já a logística já atrapalha. Aí você vai pegar aquele gelo, que normalmente, muitas vezes, aquele que está mais próximo da porta não está abaixo de zero. Está próximo de zero, mas não abaixo. Ou seja, você vai jogar ele no caminhão e já sai um grumo. Em vez dele estar todo em escamas, que normalmente é o que a gente recomenda. Ou seja,
Ah, bate logo aí que a gente tem que concretar. Aí dá 5 minutos, beleza, já homogeneizou, vamos concretar. Ó, o concreto está bem fluido. Não, ele está fluido porque ele está frio, não porque ele diluiu o gelo. Aí concreta. Está tudo lá dentro, você não vê nada, né? Num belo dia você vê um choco na estrutura. Tá uma bicheira, uma baita de uma bicheira lá dentro. Faz lá a extração, você constata que tem uma baita de uma bicheira em função de gelo. Então, o gelo tem que tomar muito cuidado na execução, porque pode ter muitos problemas. E pós-refrigeração é depois que você concretou. Você coloca sistemas de serpentina, aí é muito mais complexo. Isso a gente vê mais em obras de barragens, pontes, que a gente vê a pós-refrigeração, que é um sistema de serpentinas que você coloca dentro da estrutura para circular água. E você resfria ela, tirando o calor por essa serpentina que está dentro da estrutura. Você concreta com a serpentina. Ponte de Brasília, a terceira ponte de Brasília foi feita assim, a fundação que eu trabalhei. Se eu não me engano, um edifício aqui de São Paulo teve essa pós-refrigeração sendo utilizada. Tem um prédio lá de Florianópolis, que eles gostam de se gabar, né? 80 metros, não sei o quê, com a fundação lá, grande concretagem, com pós-refrigeração. Mas me dá arrepios, porque é uma solução cara pra caramba. E outro detalhe, a pós-refrigeração, como é que ela funciona? Você circula a água enquanto está a temperatura máxima, para você reduzir a temperatura máxima. Circula a água para reduzir a temperatura máxima. O que o pessoal faz? Deixa circulando lá 3, 4 dias circulando a água. Suicídio. Por quê? Porque você tem que resfriar enquanto ele estiver aquecendo, e não quando ele estiver resfriando. Se estiver resfriando, ele faz o efeito inverso, né? Resfria rápido, cai a temperatura instantaneamente, fissura tudo. Lembre-se, gradiente. Eu não posso gerar muito gradiente. Então você tem que controlar essa temperatura dentro do sistema de pós-refrigeração. Não é simples, tem que ser dimensionado para isso ir bem acompanhado. Processo de cura e desforma, enfim, existem várias técnicas. Forma metálica para problema térmico é uma porcaria. Madeira, sistemas isolantes funcionam melhor. Por quê? Porque você evita um grande gradiente. Metal, ele transfere calor muito rápido, né? Ele esfria muito mais rápido a estrutura de concreto e, portanto, pode gerar alguns tipos de fissuras. Tem alguns outros macetes, enfim. Existe solução inteligente que pode ser barata ou eficiente para a sua necessidade. Como é que eu estou de tempo? Tá bom. Estudo de caso. Chegamos ao estudo de caso. Sérgio, o que você fala é muito bonito, tem no livro, já fui no Ibracon, os caras falando, os caras meio malucos. Mas isso funciona de fato? Bom, vou trazer aqui para vocês um estudo de caso, que é um dos mais recentes que eu trabalhei, e que, na verdade, que estou trabalhando, deu uma paradinha, mas ainda está continuando essa obra, porque ela é muito grande, em que a gente aplicou um pouquinho disso que eu falei para vocês até agora. Só para a gente ter uma ideia da importância que isso deve ter nas estruturas civis. Tá? Esse estudo de caso foi o seguinte, é um empreendimento relativamente grande, óbvio, para escala do Sudeste ou de São Paulo talvez não seja tão grande, mas a nível de Centro-Oeste, Sul, é um empreendimento relativamente bem robusto, de 3 torres de 158 metros de altura, o maior delas, e com concreto geral, o volume geral de concreto envolvido, desde a fundação à superestrutura de 50 mil metros cúbicos. É um volume razoável de concreto. Né? Se alguém tem alguma experiência, sabe que isso aí não é qualquer empreendimento que você vê essa magnitude de concreto. É quase de obra de infraestrutura, de ponte, de barragem. Mas de concreto estrutural e de fundação com FCK maior. Pois bem, essa estrutura, ela tem, basicamente, a solução estrutural dela foi de uma fundação direta, em sapatas, com altos volumes de concreto. Só a torre 1 de concreto, 2.200 metros cúbicos de concreto. Só da torre 1. Somando as 3, está dando quase 7.000 metros cúbicos de concreto, envolvendo as fundações dessas 3 torres. FCK 35 MPa aos 28 dias, e com uma curiosidade, esse FCK de 35 MPa, na verdade, era de 45, que era o FCK da superestrutura. Como eu fui contratado ainda no projeto, a primeira coisa que a gente foi sentar para verificar a viabilidade de uma fundação com FCK menor. E chegou-se à possibilidade de trabalhar com 35 MPa aos 28 dias. Né? Depois de muita briga também, mas conseguimos. A projetista, inclusive, é uma projetista de São Paulo, conceituada, que teve muita resistência, o projeto da superestrutura, em reduzir o FCK da fundação para 35, mas conseguimos convencer, né? Desde que a gente assinasse a responsabilidade embaixo. Mas tudo bem, a gente assinou e funcionou. Concreto bombeável, de 10 mais ou menos 2, concreto convencional bombeável, da fundação. Superestrutura, basicamente, foi concreto, FCK 45 MPa, aqui estava o problema. Módulo de elasticidade 34 a 38 GB de exigência, que foi um baita de um desafio,
porque para a região centro-oeste, chegar a esse nível de módulo de elasticidade com FCK de 45 não é fácil. Dá até para você chegar, mas você tem que aumentar muito o FCK para você chegar a módulos maiores. Né? É aquela história. Eu estruturalmente preciso só de 45, mas você joga para 60 para chegar no módulo que o projeto estrutural quer. Você atende à questão do comportamento elástico-mecânico, mas, por outro lado, você tem que superdimensionar o FCK com isso. Né? E aqui, nesse caso, conseguiu-se achar uma jazida de um agregado mais denso, que conseguia atingir esse FCK, esse módulo de elasticidade de 34 a 38 GB, que para a região centro-oeste é muito difícil de ser alcançado, mas conseguiu. Lajes protendidas, e detalhe, tá? O que eu acho interessante disso aqui, o projetista perguntou qual o FCK e módulo que vocês conseguem atingir aí com facilidade. É bom ouvir, né? Ó, FCK pode ter no infinito. Agora, módulo, assim, a situação é extra. Né? Para concretos 45 MPa, normalmente na região, você é em torno de 31, 32 com segurança. Agora, 34 a 38 já começa a ter uma faixa de risco de não atender. Mas não tem como vocês pesquisarem. Aí mobilizamos os fornecedores, de grandes fornecedores, inclusive Votorantim, por aí vai, Cimentos, a Engemix, e algumas delas apresentaram propostas para atender a esse módulo com FCK de 45, e conseguimos. Ou seja, mas foi, vejam, a consulta prévia no projeto, e não depois de pré-concebido aqueles parâmetros estruturais. As lajes são protendidas, com resistência aos 2 dias de 21 MPa. Concreto bombeável, de 14 mais ou menos 2, e alguns autoadensáveis. Trabalhou-se com as duas soluções. Né? Agora, não sei se vocês têm plena consciência, mas bombeável, beleza, 14 mais ou menos 2, mas a 158 metros de altura, 14 já é mais complicado. Então, você tem que jogar isso para um slump maior, 16, 18, para ter mais fluidez, para facilitar o bombeamento e o lançamento. Então, por isso que partiu-se muito para o autoadensável. Só que quando você parte para o autoadensável, que facilita bombeamento, execução, tem um problema. Módulo. Autoadensável tem muita pasta. Muita pasta tem menos agregado. Menos agregado, o módulo cai. Né? É a famosa técnica da coxa curta. Puxa de um lado, descobre do outro. Né? Aí a gente tinha esse desafio para resolver. Como foi resolvido, a gente vai falar daqui a pouco. Pois bem, partindo da fundação. Otimização das especificações de projeto. Começou com 35, já melhorado, porque era 45. Mas é aquela história, né? A gente pediu isso no início, sem eles saberem que eu poderia pedir um pouco mais, né? Vai que cola, né? E se a gente passar para 90 dias essa idade de controle? Aí o projetista já fala, pô, de novo você pedindo mais, né? Pô, mas 28, 90, qual o preconceito com 90? Não, nenhum. Não vai estar plenamente carregado mesmo? Não vai. Beleza, aí a gente passou para 90 dias. Vantagem, reduz o consumo de cimento. Você precisa de menos cimento, porque a gente sabe que aos 28 dias o concreto não para de aumentar a resistência. Então, por que não modificar a minha referência aos 90 e não aos 28? Né? Pode chegar a 20%, 25% de aumento ainda de resistência. Vou aproveitar mais esse ganho. E foi isso que a gente fez. Pois não? Microfone. É muito rápido. Aí eu traduzo, se for precisar. Sim? Deixa eu ver se eu entendi. O FCK é sempre 28 dias, né? Pediu 30 para que com 90 desse o 35. É isso? Isso. Ah, entendi. Isso aí, obrigado. Isso aí. O projeto estrutural ficava já com os cabelos arrepiados, né? Porque eu só pedia, mas assim, calma que a gente vai garantir. Não foi, eu acho que vai funcionar, né? Teve uma série de testes, pilotos, provando que isso estava dando certo. Não fomos negligentes a esse ponto. Essa é a vantagem de trabalhar muito no início, né? Isso ainda nas discussões de projeto. Um luxo na engenharia civil brasileira, né? Que a gente tem o hábito de executar. Mas o planejamento, se der, a gente faz depois. Né? Aí a gente fala, nossa, a China fez em 10 dias, né, aquela obra tal. Mas você pode ter certeza que já teve meses de planejamento que subsidiaram aquela ação muito rápida. Né? Nesse caso, detalhe importante que o projeto estrutural reclamou. Olha, ok, mas com uma condição. A gente já reduziu para 35 e 30 para alcançar 35 aos 90 dias, mas eu quero uma solução que é a seguinte. O arranque dos pilares que saem da fundação tem que ter um diferencial, que é o seguinte. Você precisa garantir o FCK estrutural pelo menos no arranque dos pilares. Assim, pô, mas como? A solução que foi dada aqui foi criar
uma estrutura extremamente complexa de tela de viveiro, onde a gente meio que abraçou o pilar aqui dentro. Aqui é o bloco e aqui é o pilar. A gente fez uma tela que envolve esse pilar, a periferia do pilar, 3 voltas no mínimo de tela de viveiro, com algumas ferragens mantendo essa tela em volta do pilar dentro do bloco. E dentro dessa tela a gente jogou concreto estrutural, de 45 MPa. E os outros volumes, os outros 90% de volume, que é o maior, foi com concreto de 30 MPa aos 90 dias. Ou seja... Oi? Não. Veja, isso aqui que eu estou mostrando para você, isso aqui é o bloco de fundação, isso aqui é o pilar. Aqui sai o arranque do subsolo. Então, essa tela que eu coloquei é dentro do bloco de fundação. Para quê? Para lançar o concreto estrutural só dentro daquela gaiola. E fora o concreto de 30 MPa aos 90 dias. Dá certo isso? Fizemos 3 pilotos, extraímos corpo de prova e funcionou muito bem. A ligação desses 2 concretos funcionou muito bem. Porque da tela de viveiro, né? Você lança o concreto tenta sair dessa tela, mas como tem 3 voltas dela, né? O concreto D máximo 19 milímetros, para exatamente viveiro dar, ele retém o D máximo, e ele começa a fechar o concreto em torno dessa tela. Só passa um pouquinho de nata, de cimento, obviamente. Mas ele retém e deixa uma superfície bem rugosa nessa interface do concreto estrutural com o concreto da fundação. Fizemos algumas extrações, testes prévios para comprovar se funcionava ou não, e funcionou. E funcionou bem. Então, para reduzir o FCK, teve essa exigência de ter o estrutural dentro do bloco, somente dentro dessa tela. Fui claro? Entenderam a solução? E funcionou muito bem. Não teve problema de aderência, fizemos extrações para fazer teste de aderência, resistência à tração, tudo passou. Melhorias da dosagem. A otimização do consumo de sílica ativa. Pois não. Só ressaltando o que você falou, né, que realmente é um luxo conseguir trabalhar essas questões, né, no planejamento, né? Que luxo mesmo. Realmente você foi um privilegiado, porque foi. É aquela história, né? O arquiteto lá bolou o prédio... Bem esbelto. Bem esbelto. Entrou engenheiro estrutural. Para você ter um módulo bem grande, entendeu? Aí você acaba com a gente. Mas... Engenheiro estrutural, planta de carga. E aí só a última coisa que depois de tudo isso, né? Vamos dizer assim, estamos no projeto, no papel, né? A última coisa é o dimensionamento da fundação. E a primeira que se exige, né? Ou seja, ressaltando aí sem dúvida. o teu privilégio, vamos dizer assim, foi muito bom, né? Mas eu não fiz nada além daquilo. Quero que tivesse um pouco mais de tempo para estudar de uma forma mais otimizada, essa solução poderia tentar. Talvez não tão rebuscado em algumas dessas, mas você tem mais tempo para estudar alternativas. Né? Para vocês terem uma ideia nessa fundação, já me adiantando, a ideia original era se utilizar gelo do início ao fim em toda a fundação, 7.000 metros cúbicos de concreto. Vocês têm ideia do quanto isso custa em termos de gelo? Eu fiz a conta para dizer que a minha consultoria estava muito barata, quase tendendo a zero. Foi de R$450 mil de gelo eles economizaram. De custo, na verdade. Né? Só pelo fato de não colocar gelo nessa fundação. Né? E, enfim, fora os outros benefícios, de redução de consumo de cimento, etc, etc, etc. Continuando. Melhorias na dosagem. Otimização do consumo de sílica ativa. O que se constatou? A região centro-oeste e algumas outras do país, norte também, Recife, Fortaleza, tem um problema sério de um solo com grande capacidade e agregados com grande capacidade de chamada reação álcool agregado, RAA, famigerada RAA, que é uma reação extremamente deletéria que tende a microfissurar o concreto ao longo do tempo. E é comprovado dentro dessa ciência do RAA, 15700, alguma coisa enorme, não me lembro agora, que diz que uma das soluções é você colocar sílica ativa, para você tentar prever esse fenômeno altamente agressivo e de longo prazo. Ele não acontece imediatamente. Né? E foi estudada a necessidade de usar sílica ativa para combater esse fenômeno. Mas espera lá, sílica ativa é mais cara? Vai encarecer o concreto? Vai. Eu penso sempre no custo, óbvio, tem que ponderar. Mas a sílica ativa, por princípio, ela é mais reativa em determinadas dosagens com o cimento. Ou seja, eu posso tirar cimento,
50 quilos, chutando um número, e posso colocar 15 de sílica, que tem o mesmo balanço. Ou seja, reduzir o consumo total de aglomerante, ou seja, reduz o problema térmico. Então, eu utilizei esse desafio a nosso favor, reduzindo o consumo de cimento em função do uso da sílica, que ela é mais eficiente no processo de comatação dos poros, de resistência, ganha resistência. Então, eu posso tirar mais cimento e colocar um pouco de sílica que compensa essa redução do consumo de cimento da dosagem original. Aqui, só para mostrar o nível de preocupação, foi feito o ensaio para verificar o risco desse fenômeno, não vou entrar muito no mérito, a norma está ali 15.577. Foi feito os ensaios para verificar qual é o consumo de sílica para esse caso. Foi feito um estudo, infelizmente eu tenho muita coisa para falar, mas não dá tempo, mas aqui foi feito um estudo com várias proporções de sílica. E tem um parâmetro de norma que diz, olha, aos 16 dias, se for até 0,1% de expansão, esses corpos de prova, até 0,1 é aceitável. Aí a gente viu quais dessas dosagens passavam por esse parâmetro, menor ou igual. E aí a gente viu que estava entre 8% e 10% de sílica. Na verdade, o 8 ficava na berlinda, mas ele estava lá como um fator de decisão ainda aceitável. Acabou se optando pelo consumo de sílica de 10% de sílica. Pô, mas fez um ensaio, é caro, mas imagine, em vez de você utilizar 10, eles estavam querendo colocar 15. Utilizamos 10. Reduzimos o custo desse material, dessa dosagem. Já valeu os ensaios e mais alguma coisa. Opa. Ainda dentro da melhoria da dosagem. Aí fizemos o estudo de fato de laboratório para verificar o consumo de cimento. Começamos com 320 30 mP aos 28 dias, passamos para 290, fizemos um estudo para otimizar essa dosagem, passou para 290. Aí eu sempre brinco assim, olha, fornecedor de concreto, qual é o consumo de dosagem que você tem? O consumo é de 320. Bom, agora a gente vai estudar para reduzir isso. Beleza, aí fizemos o estudo, foi para 290. Depois, quando incorporou-se a sílica, aí caiu ainda mais o consumo de cimento equivalente. E ao final chegou-se a essa proporção, 247 kg de cimento e 25 kg de sílica. Vejam, estava em 320 no início. E chegou-se nessa proporção que ajuda demais o fenômeno térmico. Concretagem piloto. O que é esse piloto? Foi feito um teste para ver se funcionava, né? Para garantir meu crédito, se Deus quiser. Não posso assinar RT à toa. Vamos fazer um piloto? Vamos. O volume é relativamente grande? Mas é uma estrutura secundária que poderia ser utilizada para fazer o teste piloto. E assim foi feito. Simulamos concretagem de 2 camadas de uma das fundações, da periferia, obviamente, que é menos arriscado. Fizemos o teste, primeira e segunda camada, está lá. E monitoramos a temperatura, para ver se o que eu simulei estava próximo do que estava sendo instrumentado. Ele chama de retroalimentação. Se o meu modelo está batendo com o piloto. E, para minha sorte, não, é ciência, o monitorado bateu com o simulado. Ainda bem, né? E foi feita a análise de desempenho mecânico, resistência à compressão, para verificar se estava atendendo, e atendeu plenamente. Olha que interessante, o concreto de referência era 30, estava chegando em 40 aos 90 dias. E o otimizado chegou em torno de 36 MPa. Né? Não precisava, era 30 a minha referência, 30, 35, já estava atendendo bem. Aí parte para as estruturas mais robustas. Aí foi feito várias concretagens monitoradas, instrumentadas. Uma delas foi essa aqui, parece uma pirâmide do Egito, em várias camadas. Cada degrau desse é uma camada que foi executada, uma por dia, para vocês terem uma ideia da velocidade da concretagem. 30 centímetros a um dia, cada camada. Vocês veem esses degraus. Temperatura de lançamento limitou-se até no máximo 36 graus de temperatura de lançamento. E foi... aqui estão os sensores que eram instalados para monitorar essa estrutura junto com as simulações que eu tinha feito, para ver se estava batendo. E assim foi feito, só para vocês terem uma ideia, esse tracejado vermelho aqui era o que eu projetei que tinha que ser a velocidade de concretagem. O que está em azul e em verde é o que eu simulei e o que foi instrumentado, bateu certinho, abaixo daquilo que eu dimensionei. Ainda bem que se ultrapassasse o risco de flutuação era alto, deu abaixo, está atendendo. Está aqui a concretagem sendo feita, só para mostrar que ela aconteceu, as camadas, a cura, e aí está uma delas ao final. De várias, né? Se foram várias, essa é uma delas. E para fechar com chave de ouro essa fundação, a gente teve o desafio de fazer a concretagem de uma sapatinha básica de 800 metros cúbicos. Né? De básica não tem nada, né? É um monstro. Né? Era o núcleo rígido de uma das torres.
Aí foi feita toda a análise térmica, foi instrumentado com o termômetro exatamente no meio de uma das camadas. Ela foi feita em 5 camadas, primeira de 30 e as demais de 40 centímetros. E assim foi estabelecidos os parâmetros de concretagem. Uma concretagem a cada 2 dias e com temperatura de lançamento de no máximo 32 graus Celsius. Óbvio, isso é na teoria. Na prática, em muitos momentos, chegava-se a temperatura de 32 ou mais. O que eu fazia? Eu fazia uma retroanálise do meu modelo para ver se aquela camada, mesmo ultrapassando essa temperatura de lançamento, ainda era aceitável. Passava e dava para continuar. E assim ia sucessivamente concretando as demais camadas. Aí está o processo de concretagem, a cura, a concretagem final e ela depois de pronta. A única coisa que me deixou muito triste, que não deu para fazer diferente, eles fizeram cura com lâmina d'água. Eu falei assim, já que vai fazer com lâmina, então faça uma baita de uma lâmina. Garanta pelo menos 5 centímetros de espessura. E não deixa secar. É menos mal. Né? E assim foi feito. E aqui está o simulado em azul versus o laranja que foi instrumentado. E para minha sorte, não. Ciência bateu e estava dentro de um parâmetro aceitável de risco térmico. E aqui a análise, isso é temperatura, né? Isso aqui de tensão. Né? As tensões máximas permitidas eram em torno de 6 MPa de tração na flexão. E a gente chegava em torno de 3 MPa. Estava com uma boa folga de segurança em termos de risco de fraturação. Obviamente eu brinquei, falei assim, ó, tampa logo, né, reaterra para que ninguém veja mais nada. Mas não. A gente depois de algum tempo ainda foi lá, fez alguns testemunhos e viu que a estrutura estava íntegra. Superestrutura, por fim. A superestrutura, principal desafio, exigência de projeto. Olha, e para execução, eu quero um concreto autodensável. Beleza. Concreto autodensável é bom, facilita, executa, etc. Só que eu tenho como desafio o fato de ser um módulo muito alto que estava sendo pedido. E outros problemas. Concreto autodensável, ele é muito instável depois de concretado. O que isso significa dizer? Ele varia muito de volume por retração, por temperatura. Então, por exemplo, se você faz uma grande concretagem de uma laje em autodensável, a tendência dele é retrair mais por perda de água, por problema térmico. Ou seja, a fissura é quase que inevitável em grande parte das estruturas com concreto autodensável, porque ela é muito instável, pelo fato de ela ter muita massa. Então, os desafios desse concreto autodensável que a gente estudou foi, preciso ter uma relogia adequada, ou seja, de fato ele precisa ser bem fluido para você executar pilares, paredes, são extremamente, com a taxa de armadura muito elevada, ele precisa fluir bem para evitar o processo de bicheiras e um bom desempenho estrutural. Eu preciso ter um alto módulo de elasticidade. Para um autodensável é extremamente complicado, porque ele tem menos agregado do que um concreto convencional. Quanto menos agregado, menor é o módulo. Isso é ruim, ele fica mais flexível. E eu precisava de uma certa rigidez dessa estrutura. Estabilidade volumétrica. O concreto ele tende a retrair muito fácil, ele seca mais rápido e fissura mais. E eu tenho que tomar esse cuidado. E, aliado a isso, os elementos estruturais que eram executados aí eram extremamente grandes e esbeltos. Ou seja, uma bomba prestes a estourar, e como aconteceu. Nada é perfeito, né? Foi feito alguns testes com concreto autodensável. O consumo que a gente chegou para 45 MPa foi de 450 kg. Depois eu fiz um novo teste com 420. E, ao final, chega-se a 360 kg de CP2 com 37 de sílica. Reduzir o consumo de cimento é melhor. Faz bem, porque reduz o problema térmico e o problema de retração, que pode ser muito sério para essa dosagem. Foi feito os testes em caixa L, aqueles ensaios clássicos do autodensável, e todos atendiam plenamente. Inclusive uma classe a mais, ele estava dando um SF2, acima de flow. Estava muito bom esse concreto. E estava dando o modo que a gente pretendia, de 34 a 38 GB, que não foi fácil, mas conseguimos. Apareceu no final, mas tudo bem. Foi feito uma das primeiras concretagens dos pilares parede. Né? Um pilarzinho razoável. Na verdade, foram vários, que variavam de seção, né? De base 34 a 45 e de comprimento de 4,3 a 9 metros de seção transversal. Se eu fiz uma análise térmica dessa estrutura, mas será que eu preciso me preocupar com ela? Preciso. Por quê? Esse gráfico aqui mostra isso. Tensões térmicas superando a resistência à tração, que é essa curva contínua aqui, de tração na flexão. Ou seja, vai fissurar. O risco de fissuração é alto. Mesmo com toda a preocupação, toda a análise, vai fissurar. Por que a gente viu que ela ia fissurar?
O problema dessa estrutura é a ligação com a fundação. Isso aqui, nessa configuração, isso aqui não é um pilar-parede. Isso aqui é uma parede engastada na fundação. Então, qualquer coisa que essa parede tente se deformar, ligação forte com o bloco não deixa. Ou seja, por isso que as tensões de tração deram muito altas. Né? E foi um grande desafio, a ponto de terem surgido algumas fissuras acima do tolerável pelo projeto estrutural. Para nossa sorte, dessas fissuras, elas não seccionavam a seção transversal, foi feita uma retroanálise do projetista estrutural para ver se passava ou não, e passou, ainda bem. Providências para isso, depois de ter visto esse problema. Concreto bombeável, ou seja, eu preciso fazer todo esse concreto autoadensável? Não, os pilares não precisam. Mesmo sendo altamente armado, pilar-parede, que é difícil, vamos colocar um concreto com um nível de slump maior. Eu trabalhei em torno de 18 a 20 de slump, centímetros. Então atendia bem, funcionou, e isso fez com que eu consumisse menos cimento, que retraísse menos e, portanto, não gerasse fissuras na estrutura. Utilizou-se uma taxa de estribo adicional. Isso aqui é interessante. O que é isso? Esse pilar-parede, a própria norma brasileira já dá uma dica em relação a isso. Procure colocar uma taxa de estribo mais na base dele, um pouco maior a taxa. Porque é exatamente na base que está mais restringida a deformação. Então, se eu tenho uma armadura que está ali para controlar ela vai exatamente evitar que essa fissura se propague ao longo da altura do pilar-parede. E assim funcionou bem. O uso de macrofibra para controle da fissuração, em algumas a gente utilizou também. Repare que é quase um laboratório essa obra, né? Porque a gente testou várias soluções para todas elas, obviamente, e demos muita sorte que funcionaram bem depois desse problema. E, por fim, utilizamos a adição mineral compensadora de retração, que é uma adição que expande o concreto para evitar essa alta retração, que também funcionou muito bem. Conclusão, eu gosto de falar isso com muito orgulho, nós fomos vencedores do Prêmio Internacional do ACI, pela primeira vez, até que eu saiba, que eu tenho ideia, o professor Júlio está aqui, obviamente, assim, vem cá, vai fazer parte da foto. Né? Chamei ele, tiramos essa foto desse projeto, que foi ganhador internacional, em segundo lugar no mundo. Né? Vejam, não trouxe tanta inovação que nada que a literatura técnica fala e que um bom planejamento, um estudo prévio possa proporcionar. E conseguimos alcançar essa felicidade. Né? E, por fim, para fechar essa nossa apresentação, a pergunta é, vale a pena, de fato, me preocupar com esse problema? Respondendo, imagine esse caso. Um bloquinho, nada demais, de 9 metros cúbicos de fundação, de encabeçamento de estaca de uma fundação. De FCK 45 MPa aos 28 dias. Se alguém olha para isso e fala assim, isso não tem risco de problema, de fissurar, não vai ter problema. Foi do início da apresentação que eu falei para vocês. Está aqui o resultado. Resultado. Fissurinhas básicas, gente que passa a minha mão. Né? 0,8, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Né? Pois é. E detalhe, e ela partia do pé do pilar e ia em diagonal para as extremidades do bloco. Né? Aí, meu Deus, que problema. Ainda bem que não dei consultoria nessa parte térmica desse bloco, dessa estrutura, melhor dizendo, e escavou-se outros, e descobriu-se o mesmo problema. Mesmo problema. Todos os blocos dessa fundação estavam com essas fissuras. Poxa, mas bloco de 9 metros cúbicos, fissurar, térmico, será? Isso é estrutural. Saiu o pilar, está funcionando essa estrutura, a gente vê uns especialistas em análise estrutural, não, é um funcionamento, não tinha armadura, sei lá. Mas pera lá, isso estava na terceira laje. Funcionamento? Concreto 45 MPa? Não sei não, né? E a gente foi investigar. Ao investigar, primeiro, aquele fator de risco que eu falei para vocês, estava dando 1,5. E isso com essas dimensões, porque na verdade a dimensão real era de 12 metros cúbicos, e não 9. Já viu fundação, né? Escava um pouquinho mais ali, outro lá, e o que era 9 se transformou em 12. Então a dimensão real era de 12 metros cúbicos. Quanto mais volume, né, mais risco térmico, né, a priori. Foi estudado o FCJ aos 7 dias. E aos 7 dias, já o FCK dos 28, 47 MPa. Né? Ou seja, você tinha uma superdosagem de aglomerante, quando eu poderia ter menos cimento para atender os 45 MPa. Porque se aos 7 já ultrapassou o FCK aos 28,
né? Tinha muito cimento nessa dosagem, né? E é aquela execução típica, né? Para ontem, blum, concreta tudo. Vem o caminhão e já joga tudo de uma vez. Conclusão, problema generalizado. Consequência, projeto de reforço estrutural. Caro, complicado, fator de segurança tendendo a infinito, não sou eu que fiz, não sei como é que está essa estrutura, né? Aí sim você mete a faca no preço. Eu não sei, eu não tenho confiabilidade dessa estrutura. Eu preciso colocar um fator de segurança maior, natural. E assim a gente fez análise com esclerometria, pacômetro, para ver se tinha ferragem. E a gente teve algumas péssimas observações, né? Assim, cadê a ferragem? Dá para ver? Ah, tem uma ferragem aqui. Não, é uma barata. Você não via ferragem nessa estrutura, nem pelo pacômetro, um pacômetro um pouco mais potente, nada. Não via. Essa ferragem, provavelmente, ela foi muito deslocada para o núcleo. A gente extraiu alguns corpos de prova depois, viu que essa ferragem estava a 13, 14 de profundidade. Estava muito profunda, estava num local errado que poderia estar para combater o fenômeno. Foi feito simulações para projetar o reforço, fez o projeto, fez uma injeção que é simples, fácil, nada disso. Caro, difícil, duvidoso, né? Será que injetou tudo mesmo? Bom, enfim, é o que tinha que fazer. Na dúvida, encamisa. E fez o encamisamento de concreto ainda, né? Para encapsular essa estrutura. Bem robusto. Aí sim eu coloquei meu RT na história. Então agora eu vou assinar, né? Mas depois de bastante reforço estrutural para garantir esse comportamento. Conclusão, para dimensionar o combate ao problema térmico, ainda avaliar na fase de projeto soluções que tornem aquele problema facilmente executável e mais barato, porque se deixar para o final, paga-se um preço alto. Momento que o estudo térmico ocorre. Poxa, o estudo térmico tem que acontecer já ainda na fase de estudo do projeto estrutural, e não depois dele pronto e executado, ou está para ser executado. Eu tenho que, quanto mais no início, melhor, óbvio. Real envolvimento das partes. Ah, eu fiz o cálculo, levei para o engenheiro da obra. Quem é esse moleque? Tem cara de novo. Não, já tem quase 50, mas o cara fala, esse moleque aqui não vai me dizer que eu vou ter que fazer essa concretagem em camadas? E ele não se envolve com a solução. E faz 2 camadas em vez de uma ao mesmo tempo, aí começa a fissurar da mesma forma, de nada adianta. Eu preciso ter a cultura de acreditar que aquilo precisa ser resolvido e confiar nas partes interessadas, né? Cultura de qualidade da empresa. Eu brinco que a minha solução ela pode ser muito cara ou muito barata. Se eu vejo que a empresa não tem uma cultura de ter um acompanhamento térmico, de controle tecnológico minimamente aceitável, o meu fator de segurança da solução tende a ser cada vez mais alto. Porque eles não me passam confiabilidade que vão executar conforme eu especifiquei. Lógico, né? Agora, se ela tem uma cultura, não, eu acredito em você, nós temos boas práticas, não. Aí você começa a ser um pouco mais ousado na sua solução. Porque você sabe que eles vão implantar próximo daquilo que você estabeleceu. Conclusão, mitigar é melhor do que pagar alto depois que ele fissurou, né? Ainda na fase de projeto, melhorias de projeto, ajustes nas especificações, alterar o FCK, um exemplo típico. Planejamento, análise do processo construtivo, opinar. Olha, faz esse bloco primeiro, depois o outro, que é melhor, e assim vai. Execução, vai ficando cada vez mais caro, né? É CITER, né? Mas, enfim, mesmo assim, tome ainda processo na execução. Ou, depois da obra terminou, né? Não fiz nada. Então, apela para o plano de mitigação rezar, né? Reza, ou então quebra aquela estrutura e faz de novo, né? É o custo-consequência que você tem que avaliar. Pessoal, obrigado. Agradeço imensamente a atenção dos senhores. Desculpe, passei minutos do tempo, desculpas, mas essa apresentação me pediram, o professor Júlio me pediu, vai estar disponível, eu acho, do Instituto de Engenharia. Tem o meu contato, se alguém tiver alguma curiosidade. Tem o meu livro, se vocês quiserem comprar, óbvio, eu tenho que vender, né? Eu preciso sustentar meus filhos, que está sendo vendido aqui, se não me engano, ainda, não sei se ele está ainda aí, pelo site da Interciência. E para qualquer dúvida, eu sou um grande curioso da área. Fiquem à vontade em poder me explorar, ok? No bom sentido. Alô, alô. Sérgio, obrigado pela palestra, muito completa. E alguns lembretes que eu queria dar. No começo aqui da palestra, vocês receberam um informativo para avaliar a palestra do Sérgio. Isso é muito importante para a gente. Então, por favor, preencham. Hoje, nem o Natan, nem o Rafael puderam estar presentes. Então, a Patrícia, a Ludmila e eu, Luca, a gente, eventualmente, quando os dois
não estiverem aqui, a gente vai abrir as palestras e compor a mesa. E agora sim, né, Sérgio, o espaço aberto para as perguntas, tanto para o pessoal que está aqui, quanto para o pessoal que está nos assistindo online. A ideia é postergar a apresentação para que ninguém esteja mais com saco de perguntar nada, né? A estratégia é essa. Sérgio, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Assim, fantástica a palestra. Uma coisa que me chamou a atenção, aliás, na verdade já me chama a atenção há um bom tempo, e tem tudo a ver com a sua palestra, a norma de concreto, a 6118, ela para armadura de pele, ela fala de 0,10% da seção por face. E limita a 5 centímetros quadrados por face, 5 centímetros quadrados por metro por face, a armadura de pele. Eu entendo, assim, sempre que eu vi esse número, eu entendi que isso era fantástico para retração hidráulica. Mas, no caso térmico, essa limitação de 5 centímetros quadrados não adianta nada. Não sei se é o caso de manter mesmo. O dimensionamento de travessas de pontes, isso fica bastante evidente. A gente tem travessa com largura de 1,5 m, 2 metros, às vezes. E essa armadura de 5 centímetros quadrados não faz nem cócega. É suficiente. Só um comentário. Perfeito. Perfeito. A gente sempre fala que, principalmente para estruturas mais massivas, mais robustas, a armadura de pele ela é quase que psicológica. Primeiro, porque ela não foi feita, de fato, na verdade, para problema térmico, ela tem como finalidade mais controlar as fissuras do que impedir que elas aconteçam. Então, o que ela faz é tentar fazer com que elas aconteçam em maior frequência, só que muito finas, a ponto, às vezes, até visualmente você não percebê-las. Mas, como solução efetiva única para o problema térmico, ela não funciona, a armadura de pele, para estruturas robustas. As próprias recomendações internacionais, americanas, a alemã, ela deixa bem claro, para estruturas massivas de concreto, a armadura como solução única, ela não é suficiente para o problema térmico. Ela pode ser, de fato, eficiente para estruturas mais esbeltas, onde a seção ela tende a ser mais concentrada, e aí sim você consegue ter um melhor controle dessas fissuras, mas inibir que elas aconteçam é muito difícil. É tanto que, por exemplo, para estruturas de reservatórios, onde você tem que ter um nível de estanqueidade relativamente grande, né, você trabalha não só com uma taxa de armadura de pele razoável, e algumas vezes eu vejo até maior para tentar ser um pouco mais rigoroso em função de não poder ter fissura, ou muito pequena, no caso, dessas estruturas estanques, e também utilizar com concreto cristalizante, outras soluções, porque a armadura por si só ela não é suficiente. Né? A gente fala que a armadura ela ajuda e muito, mas ela, como solução para problema térmico, ela não é suficiente para a maioria esmagadora dos casos. Tá? Parabéns pela palestra, muito interessante, bastante conhecimento e dedicação sua. Obrigado. No caso daquelas sapatas, né? Sim. Você executou em camadas, uma camada por dia? Isso, 30 até 50 centímetros de espessura de camada a gente trabalhou lá, de 30 a 50. Como é que você tratava a junta entre uma camada e outra? Nós fizemos, naquele estudo piloto, nós fizemos o tratamento, obviamente, dessa junta com um jateamento de água sob pressão, né? Para você fazer com que essa superfície ela fique mais áspera possível, com agregado aparecendo, aquelas técnica clássica para você melhorar a ponte de aderência. Né? E a gente fez, inclusive, nesse piloto, alguns testes de tratamento, desde os mais simples a um pouco mais elaborados. Utilizando nata de cimento com sílica, para você meio que pintar essa superfície imediatamente antes de você concretar a camada superior, para melhorar essa ponte de aderência. E o que nos chamou a atenção, que a gente aí extraiu alguns corpos de prova, exatamente onde tinha essa interface de uma camada com outra, e fizemos vários ensaios. Tração por compressão diametral, tração direta. E, para nosso espanto, os melhores resultados deram daquelas em que você fazia só o jateamento com água. Né? Os que você coloca. O mais barato. Irônico. Nada como um piloto para te dar mais tranquilidade e você ser um pouco mais ousado. Eu já sabia disso porque Ibracon, gente, é uma fonte de informação
enorme, riquíssima de artigos técnicos. E tem alguns que eu até publiquei nessa parte de ponte de aderência, que comprova resinas, caras, ok, para algumas situações pode até funcionar, onde você tem um cisalhamento muito elevado. Mas nesse caso, por exemplo, dessa estrutura, Corte verde é muito eficiente. funcionou perfeitamente. Muito próximo da referência nossa, né? Que era o concreto íntegro. Né? Então funcionou muito bem. E com um detalhe importante, né? Porque a gente fazia os ensaios com triaxiais, inclusive, para avaliar como a carga era aplicada, porque a gente não pode também fazer um ensaio de tração direta, né? Imagina que a estrutura vai estar submetida à tração direta. Né? Então a gente fez uma análise, um ensaio, né? Na verdade, porque é um ensaio muito caro, triaxial, para verificar as tensões confinantes e como era o funcionamento nessa conexão de uma face com a outra, dessa camada de concretagem. E funcionou muito bem, deram ótimos resultados. Que eu quero publicar, não sei quando, mas eu quero. Só falta um pouquinho de tempo. Agora, aquele exemplo que você mostrou, da situação, aquele bloco todo... Que fissurou um pouquinho. Você falou fissuras, você foi modesto, né? Lá rachadura. Saiu de qualquer escala de Trinca, né? No mínimo... É verdade. Sendo um pouco mais razoável, eram trincas. E nos espantou a magnitude que ela literalmente seccionou esse bloco em 4 partes. É impressionante a força que o problema térmico tem. A gente depois, inclusive, simulou isso. A gente vai publicar agora, assim espero, no ACI. Nós simulamos essa mesma concretagem num bloco, num laboratório entre aspas, né, num ambiente controlado. E deram fissuras muito próximas a essa que a gente constatou, ou seja, de fato foi térmico. Agora, lá para cima, na região norte, nordeste do Brasil, utiliza-se muito o cimento ari, né? Sim. Sim. Que vai tudo contra o problema térmico, né? Porque você tem umas resistências de pico em pouquíssimas idades, né? Sérgio, desculpa, não quero deixar você ir embora. O meu voo sai à 00h35, mas dá tempo. Seguinte, eu reparei que no gráfico que você pôs a respeito das temperaturas dos cimentos, assim, ou eu vi alguma coisa errada, ou me pareceu estranho. O cimento CP5, com 200, 300 quilos, ele tem uma temperatura bem mais baixa. O cimento CP3 daria um gradiente de temperatura muito mais alto. É isso mesmo? É porque a tua referência de dosagem é outra. Com o CP5 você utiliza menos consumo de cimento. Né? A diferença é essa, entendeu? Mas, veja bem, eu só peço cuidado nas informações que vocês vão ter acesso. Né? Porque eu já tive gente que falou assim, poxa, eu fiz como você colocou lá e deu problema sério. Né? E uma delas é aquele gráfico para você fazer a estimativa precisa de temperatura máxima. Né? Porque aqueles ensaios eu fiz uma coleta de 1995 a 2000 e quase 2010. Hoje os cimentos são muito mais reativos. Então, aqui dali é para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza do potencial risco. É um indicador. Mas, para o seu caso, a gente tem que fazer uma análise específica. Eu estou para sair agora esse ano, se Deus quiser, a continuidade desse livro que foi publicado, onde eu crio curvas de correlação mais fáceis para você ter mais precisão nesse resultado, através do ensaio de caracterização do cimento. Né? Aí você tem um pouco mais de precisão para poder estimar isso com mais nitidez, porque esse gráfico ele não está confiável em função de ser base de referência muito antiga. Obrigado por você ter me lembrado disso. Perguntas da internet? Já estão dormindo. Oi, boa noite. Boa noite. Parabenizar pela palestra. Obrigado. Hoje eu tinha visto alguns artigos seus no Ibracon um tempo atrás. Nunca tive a oportunidade de ver uma palestra. Queria só fazer um comentário. No começo você comentou a respeito das temperaturas, né, que tem na norma 7212 de concreto usinado. Ela está sendo revisada agora e isso tem sido muito discutido em todas as reuniões presentes. E também leva muito ao encontro do que você comentou muito aqui. Está sendo remetida bastante para 14931, né, que é de execução de estruturas, onde está sendo bem detalhado. Então, foi bem interessante e bem ao encontro do que você comentou bastante aqui. Legal. O que eu tenho percebido cada vez mais das normas, que é uma tendência, inclusive, internacional, precisa servir como um guia, mas não como uma cláusula pétrea. Né? É um mínimo, mas as particularidades que a engenharia tem evoluído, e a evolução da engenharia, inclusive nacional,
impressionantemente, ela tem ido numa taxa de evolução muitas vezes maior do que a própria revisão da norma. Isso tem me impressionado positivamente, porque a gente tem melhorado, tem sido mais ousado, com soluções um pouco mais arrojadas, mas que funcionam de forma muito mais econômica e mais eficiente. Então, a norma ela serve como uma referência mínima, mas que pode ser questionada desde que conheça-se minimamente o fenômeno, né? É importante ter esse tipo de preocupação. Mais alguma pergunta? Bom, Sérgio, obrigado pela presença. Eu não sei se vai dar tempo, porque se eu vou sair 00:30, mas tradicionalmente às quintas-feiras a gente vai na pizza. Falaram. Então, se me falasse, eu tinha colocado o voo para outro dia, mas não sabia dessa. Então, terminemos em pizza. Muito obrigado. Obrigado.